Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir aí? Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar aí a nossa disciplina de arquitetura e manutenção de computadores. Vou transmitir minha tela aqui para vocês. Eu vou exibir alguns slides, algumas coisas aqui para vocês. Só peço que vocês me avisem ali, pode ser pelo chat ou pelo microfone mesmo, se vocês estão conseguindo visualizar aí a minha tela. Sim, professor. Beleza. Então tá aí. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa tarde para todos. Meu nome, o pessoal costuma me chamar de Jerk, tá? Mas meu nome completo é Tiago Jerk. Eu sou professor do IFPR, só que eu sou professor do IFPR de Irati, cidade próxima aqui em Ponta Grossa, mas eu moro em Ponta Grossa atualmente, tá? Então, aí eu tive a possibilidade de dar essa disciplina agora para vocês, como professor colaborador, com uma cooperação com o nosso IF aqui que está abrindo em Ponta Grossa, assim como aconteceu com todos os outros professores que eu acredito que vocês estão tendo aulas aí, tá? Então como eu falei, eu sou professor do Instituto Federal já fazem aí 7 anos, sempre trabalhando em Irati. E aí agora, então, vou dar essa disciplina para vocês, aqui que é a disciplina de Arquitetura e Manutenção de Computadores, aqui juntamente com o Instituto Federal de Ponta Grossa, então. Tá? Depois, mais no final, ali, eu vou passar todos os meus contatos para vocês e tal, as formas de vocês me procurarem. Mas, então, a partir de agora, todas as semanas, aí, possivelmente, a gente vai se encontrar para falar sobre os conteúdos aí dessa nossa disciplina. E acredito que mais para frente, conforme a gente for avançando aí nesse curso, outras disciplinas, possivelmente eu vou trabalhar com vocês e tal, mas a minha área é a informática, então eu sempre vou trabalhar com vocês, quando for trabalhar, vou trabalhar nas disciplinas técnicas, tá? Então nesse semestre eu fiquei só com essa disciplina de arquitetura, acredito que para os próximos eu devo pegar alguma outra disciplina. Então, o que a gente vai fazer basicamente na aula de hoje? Depois eu vou mostrar para vocês ali as características da disciplina e tal, mas hoje a ideia é um negócio um pouco mais rápido, só para dar uma introdução para vocês, o que a gente vai ver nessa disciplina e tal, todo o conteúdo que a gente vai trabalhar, a forma como a gente vai trabalhar, tá? A gente vai fazer um pouco dela remota, outra parte dessa disciplina, possivelmente a gente vai fazer presencial, só ver que alguém pediu para entrar aqui, tá? Então, uma parte a gente vai fazer, como eu falei, remota, outra parte a gente vai fazer uma parte menor, mas a gente vai fazer isso presencial, porque como é uma disciplina, ela é uma disciplina onde a parte de arquitetura é uma parte bastante teórica, tá? Uma parte até um tanto quanto chata, vamos dizer assim, porque é a parte mais teórica, tem que ler, tem que estudar e tal. Por outro lado, tem a parte de manutenção de computadores, que aí sim já é uma parte um pouco mais prática. Como a gente está fazendo o IF de PG, está com uma parceria com a UTF de Ponta Grossa, então a ideia é a gente tentar conseguir trabalhar e fazer alguma coisa dessa parte de manutenção aqui, ali juntamente nos laboratórios da UTF aqui em Ponta Grossa. Então daí, se a gente conseguir isso, dependendo como for lá, se a gente puder, por exemplo, uma das partes da manutenção que realmente é você abrir o computador, olhar os componentes, desmontar, montar. Então, isso tudo vai depender de como vai ser essa questão dessa parceria ali com o pessoal da UTF. Se a gente vai conseguir mexer lá nos computadores ou não. Mas acredito que um pouco, pelo menos, a gente consegue fazer uma parte aí mais presencial. Tá bom? Então, como eu falei, hoje a ideia, a gente vai fazer aqui basicamente 2 aulas. Essa aula 1 aqui é só para dar uma introdução da disciplina, o que é a disciplina, a forma como a gente vai trabalhar ela. E aí depois a segunda aula que a gente vai fazer hoje ainda, vai ser uma parte mais introdutória, ali, um histórico da computação e tal, um negócio um pouco mais simples, só para a gente fazer essa parte mais introdutória na aula de hoje, tá? Mas a ideia, basicamente, era eu me apresentar para vocês me conhecerem a disciplina e entenderem principalmente como que a gente vai trabalhar daqui para frente até, basicamente, se eu não me engano, em março ali, que é quando vai encerrar a carga horária dessa disciplina, tá? Então, falando um pouquinho sobre a disciplina. Pessoal, só um detalhe, se alguém quiser me interromper, fazer perguntas e tal, pode ficar à vontade, tá?
Quando eu estou com a minha tela aberta aqui, com a apresentação aberta, eu não consigo ver o chat aqui que vocês mandam, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me interromper, perguntar, comentar, pode fazer, não tem problema, pode me interromper a qualquer momento, até porque eu não consigo visualizar o chat aqui enquanto eu estou com a minha apresentação aberta, beleza? Então, falando sobre a disciplina. Carga horária dessa disciplina. Depois eu vou mostrar para vocês ali. Na verdade, é assim, ela é uma disciplina que ela ficou com uma carga horária bem alta, muito grande, para o que tem de conteúdo para a gente trabalhar nessa disciplina, tá? Normalmente, as disciplinas que vocês vão ter hoje ali, pelo que eu vi, elas são de 80 horas ou de 40 horas, algumas delas. Então, essa disciplina aqui, ela está com 160 horas aula. Então, é uma disciplina que está uma carga horária extremamente alta, tá? E depois eu até vou mostrar para vocês a ementa ali, ela é uma carga horária bem alta para o que a gente precisa ver. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente e tal, a gente não vai ter aula de conteúdo todos os dias, eu vou mostrar depois para vocês os horários ali, então eu vou explicar certinho como vai funcionar. Mas a ideia é que essa disciplina ela tem 160 horas aula, isso convertendo, como as nossas aulas são de 50 minutos, então a gente tem 134 horas relógio. Então, basicamente, são 134 horas que a gente vai ter para trabalhar o conteúdo dessa disciplina. E agora, nesse momento, então, teríamos 6 aulas semanais. Teremos, na verdade, 6 aulas semanais. Qual que vai ser o horário? Eu não sei se o pessoal lá, o Adriano, os outros professores já passaram para vocês os horários completos ou não. Se não tiverem passado, depois eu posso mostrar ali para vocês. Mas o horário dessa disciplina, de arquitetura e manutenção de computadores. Nós temos 2 aulas na terça-feira, tá? Que vai das 1h30 até as 3h30. Na verdade, é um pouquinho antes disso aqui, porque tem um intervalinho ali no meio e tal. Mas a ideia é isso, vai das 1h30 basicamente até as 3h30. E depois nós temos as sextas-feiras, a tarde toda. Então, as 4 aulas da tarde, que vai das 1h30, seria das 1h30 até as 3 e pouquinho, aí faz um intervalinho, e aí depois vai até as 5h30 de novo. Então, assim, é bastante carga horária, várias aulas, para uma disciplina que até não tem tanta coisa assim de conteúdo para a gente ver. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar isso um pouco diferente, não vamos fazer conteúdo todos os dias, de todos esses horários aqui, tá? Então, a ideia eu vou passar conteúdo para vocês, possivelmente mais nas aulas de sexta-feira, tá? Então, conteúdo novo e tal, tudo vai ser feito nas aulas de sexta. E aí, a aula de terça-feira, essa aula das 1h30 até as 3h30, vai funcionar mais como uma aula de atendimento. Ou seja, uma aula que não vou obrigar vocês a participarem, até porque a gente está trabalhando nessa questão agora meio remoto, meio voltando presencial e tal. Então, a aula de terça-feira, em princípio, eu não vou obrigar vocês a participarem, porque vai ser uma aula mais voltada para atendimento. Então, possivelmente, nas aulas de sexta-feira, eu vou passar conteúdo, vou explicar, a gente vai fazer exercícios e tal, e eu vou passar para vocês atividades, trabalhos, listas de exercícios para vocês resolverem, tá? E aí, na terça-feira, fica como se fosse uma aula para vocês tirarem dúvida. Ah, professor, não entendi aquele exercício. Então, vai ser na aula de terça-feira que vocês vão ter a possibilidade de fazer isso, tá? E mesmo na sexta-feira, possivelmente, a gente não vai levar todo esse tempo aqui, tá, pessoal? Porque até que é muita coisa, se forem pensar. Agora basicamente, 1h45. Eu acredito que é muito maçante para vocês, por exemplo, começar agora aí 1h30, 1h40, e passar lá até as 5h30 eu falando, eu explicando, eu fazendo coisa com vocês. Até porque, como eu falei, a gente está trabalhando dessa forma mais remota. Para mim é cansativo ter que ficar falando todo esse período aqui, 4 horas basicamente, e acredito que para vocês também seria muito cansativo se tivesse que chegar aqui na sexta-feira, 1h30, e ficar ouvindo até as 5h30 da tarde. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, você já não vai entender, não vai saber mais nem do que está falando. Então, possivelmente, a gente vai usar metade desse tempo aqui para conteúdo e tal, para explicar conteúdo novo, e depois o resto para fazer exercícios e tal. Alguma coisa mais tranquila, assim, para não forçar vocês a ficar todo esse tempo aqui e eu tendo que falar e vocês tendo que ficar ouvindo isso aí. Até porque, como eu falei, o conteúdo que nós temos nessa disciplina não é um conteúdo assim tão grande que exija tudo isso aqui de hora-aula para trabalhar ele. Então a gente consegue dividir, consegue jogar alguns trabalhos para vocês fazerem durante a semana e tal, algo mais tranquilo. Falando sobre a ementa da disciplina. O que é a ementa? O conteúdo que a gente precisa trabalhar nela. Tá? Tudo aquilo que a gente precisa ver em relação à disciplina de arquitetura e manutenção de computadores. Por que está escrito Campus Curitiba aqui?
Porque o IF Ponta Grossa agora, na verdade, está sendo chamado de centro de referência. Então, ele está vinculado ao IFPR de Curitiba. Tá? Então, o curso que vocês estão fazendo, que é o técnico em informática, é exatamente o mesmo curso que é aplicado lá em Curitiba. Tá? Então, por isso que a ementa, todo o plano do curso de vocês é sempre vinculado ao campus de Curitiba. Tá? Porque tem essa... o campus Ponta Grossa, por enquanto, está atrelado ao campus de Curitiba. E aqui embaixo está descrito qual que é a ementa que a gente vai trabalhar, tá? O conteúdo que a gente vai ver no decorrer dessa nossa disciplina. Então, tem várias coisas aqui dentro, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos computadores, isso a gente já vai fazer na aula de hoje, assim que eu explicar toda essa questão da disciplina, como que vai funcionar a questão, principalmente entrega de trabalhos, essas coisas assim, eu já vou dar uma introdução para vocês sobre essa questão aqui da evolução, tá? Aí a gente vai trabalhar depois, nas aulas seguintes daí, parte de organização interna dos computadores, tá? Entender como que o computador trabalha a informação, quais que são os sistemas numéricos que ele utiliza, tá? Aqui dentro envolve uma parte um pouco matemática, conversão de valores e tal, mas isso tudo a gente vai explicar no decorrer do conteúdo, então a gente vai entender como que o computador é organizado para trabalhar as informações que ele trabalha, tá? Isso aqui a gente vai gastar várias aulas para falar sobre isso, vai ter várias listas de exercícios sobre esse assunto aqui, porque ele não é extenso, mas já, como eu falei, a gente vai ir trabalhando de uma forma um pouco mais leve a disciplina, então eu prefiro, ao invés de pegar, por exemplo, como eu falei ali, sentar numa sexta-feira a tarde inteira e eu jogar para vocês todo o conteúdo, eu ir dividindo esse conteúdo aos poucos, a gente vai fazendo exercícios e tal, eu acredito que fica melhor para vocês e mais tranquilo para assimilar e conseguir fazer o exercício tudo certinho, tá? Depois disso, a gente vai ver sobre o hardware do computador, tá? Então, todos os componentes de hardware do computador, como que eles funcionam, a parte teórica deles, tá? Como que funciona uma placa-mãe, como que funciona um processador, dispositivos de armazenamento, aí entra HD, pendrive, e por aí vai, tá? Dispositivos de entrada e saída, ou chamado de I/O, tá? Como que funciona o teclado, como que funciona o mouse, e fora os outros componentes de hardware que não está aqui. Tá aparecendo aqui, ó, memória, tá? Então a gente vai ver como que funciona a memória do computador, os outros periféricos, placas de expansão, aqui entra a questão de placa de vídeo, placa de som, placa de rede, por aí vai. Então a gente vai falar um pouquinho desses componentes de hardware, tá? Vai estudar cada um deles. E aí aqui entra um pouco da ideia de fazer algumas aulas presenciais que eu falei para vocês, tá? Talvez nessas aulas presenciais, daí para eu poder, ou se a gente tiver a possibilidade de mexer lá com os computadores da UTF, de poder abrir aquele computador e mostrar para vocês, esse cara aqui é o processador, isso aqui é a memória, isso aqui funciona assim, assim, assado, tá? Para a gente poder ver o negócio um pouco mais na prática. Então, a gente vai ver como é que funciona lá a questão dos labs da UTF, e aí, conforme tiver a possibilidade de a gente fazer essas aulas presenciais, eu vou avisando vocês com antecedência, para vocês também se programarem, porque daí vocês vão ter que se deslocar até a UTF e tal. Então, sempre eu vou avisar vocês com antecedência, tá? Além disso, seguindo aqui na parte de hardware ainda, estrutura de barramentos. Então, o computador ele possui vários componentes de hardware. Então, ele tem o processador, ele tem a memória, ele tem a placa de vídeo e tal. Esses componentes, eles precisam conversar entre si, ou seja, eles precisam trocar informação, tá? E aí, para isso, existe essa estrutura de barramentos aqui, que está basicamente atrelada na placa-mãe do nosso computador. A gente vai ver isso também, como funciona. A gente vai ver acessórios de proteção para o computador, ferramentas avançadas, sistemas de numeração. Isso aqui está um pouco bagunçado, vamos dizer assim, essa ementa. Tem coisas que está... por exemplo, essa questão aqui de sistemas de numeração está dentro aqui dessa parte de organização. Então, a gente já vai ver isso antes. Aqui entra outra parte prática também, que aí vai depender da questão dos laboratórios lá também. Instalação e configuração de sistemas operacionais. Por exemplo, alguém de vocês aí já conseguiu ou já fez a formatação do próprio computador? Já foi lá, apagou o Windows e já reinstalou? O Gabriel falou que sim, ele já instalou. Alguém mais? O Euler, Euler, teu nome mesmo? Se eu pronunciar errado, me avisem, pessoal. O Alexandre, sim. Então, assim, o resto do pessoal aí, ninguém nunca mexeu com essa parte de instalação, de formatação de computador?
Ó, pelo que eu vi aqui, são 3 pessoas. O Euler, o Gabriel, o Vitor nunca ali falou agora, o Alexandre falou que já, a Daiane nunca. Então, isso é uma outra parte que possivelmente a gente vai tentar ver prática. E isso daí seria uma aula presencial, tá? Como que a gente faz para... eu tenho meu computador Windows, ele está super lento, eu já não consigo mais fazer as coisas direito, demora 3 dias para o meu computador ligar. Então a gente vai ver como que eu faço a formatação, toda a configuração, instalação das coisas e tal. E mesmo assim, pessoal, vamos supor que, como lá o laboratório da UTF, ele é um laboratório compartilhado, ou seja, ele é usado por vários outros professores com outras disciplinas, às vezes não vai ter a possibilidade de a gente chegar lá e formatar aquele computador, por exemplo. Tá? Aí o que a minha ideia de fazer? Eu tenho um computador aqui em casa, depois eu vou mostrar para vocês ali, mas eu gosto muito de jogar. E eu montei um computador, um PC gamer aqui e tal. Então, se a gente não conseguir mexer no laboratório da UTF, eu vou catar esse meu PC, vou levar lá na UTF um dia, vou instalar ele lá, e aí a gente faz a formatação dele, faz a instalação. Se precisar, desmonto o meu PC, monto ele de novo para vocês verem. Então, alguma coisinha prática eu vou tentar fazer com vocês. O que vai depender muito de como vai ser essa questão da utilização lá do laboratório da UTF. Tá? Mas como eu falei, conforme for tendo essas possibilidades, a gente vai combinando com antecedência essas aulas presenciais, e aí a gente faz as atividades de acordo com o que a gente tiver possibilidade de fazer. Beleza? Então, isso aqui é uma das coisas que eu quero tentar ver com vocês de forma prática, instalação dos sistemas operacionais ali. Aí isso envolve instalação também de aplicativos e drivers. Quando a gente estiver falando sobre hardware, eu vou falar o que é esses drivers aqui, para que eles funcionam, tá? Vai ver a questão de máquina virtual. E aí, além disso, tem uma questão aqui de noções de redes de computadores. Por exemplo, como configurar minha internet, esse tipo de coisa mais prática, assim, em relação a redes de computadores, tá? Classificação das redes, modelo ROS e algumas coisas específicas aqui, componentes físicos, meios físicos para comunicação e rede Wi-Fi ou rede wireless, tá? Então, basicamente, esse aqui é o conteúdo que a gente vai ver durante toda a nossa disciplina. Pessoal, não é um conteúdo assim tão grande, tá? Então, assim, não seria um conteúdo para trabalhar com menos carga horária, a gente conseguiria trabalhar ele tranquilamente, não precisaria de toda essa carga horária aqui para trabalhar. Mas como a gente tem essa carga horária para trabalhar, aí a gente vai fazer essa forma um pouco mais tranquila, como eu falei para vocês. Logo mais aqui eu vou explicar certinho como vai funcionar. Aqui está a parte da bibliografia básica dessa disciplina, tá? O que é a bibliografia? Todos os livros que são utilizados para extrair o conteúdo que vai ser utilizado nessa disciplina. Eu sei que tem gente que muitas vezes nem vai olhar quais os livros que tem aqui, mas tem gente que gosta de pegar um livro, ou vai buscar na internet, um livro em PDF, alguma coisa assim, e gosta de pegar e dar uma lida no livro e tal. Então tá aqui para vocês toda a bibliografia, tanto a básica quanto a complementar, ou seja, todos os livros que têm conteúdos específicos dessa disciplina. Tá? Aí, quem tiver interesse, quem gosta de pegar o livro, ler, se aprofundar mais nos conteúdos, vai ter tudo aqui, os nomes, e daí tem como você pesquisar ali pelo título do livro e tal, para você que gosta de fazer isso. Quem não gosta, não tem problema, porque todas as aulas que eu trouxer para vocês de conteúdo, eu normalmente vou trazer um slide e tal junto, um capítulo de um livro, um texto, alguma coisa assim eu vou trazer enquanto eu estiver explicando. Normalmente eu gosto de utilizar slides e tal, porque daí já fica um negócio ali um pouco mais resumido e fica mais fácil de eu explicar e tal. Então, sempre vai ter um material para vocês que eu vou trazer além do que está aqui. Isso aqui, esses livros, é só realmente para quem quer se aprofundar mais e tal, quer pegar mais informações sobre o conteúdo que a gente estiver trabalhando, beleza? Aí nós temos a questão do nosso Google Class, ou do Classroom, tá? Que é a plataforma que a gente vai utilizar por enquanto. Na verdade, por enquanto não. Durante toda a nossa... Microfone, professor, tá bugado. Continua ruim. Veja aí se melhorou.
ou não? Sim, melhorou. Acho que eu bati. Tá? Então, o Google Piorou. Class, Aí, voltou. então, o Google Class, eu vou utilizar ele para postagem de materiais, então tudo material, aulas e tal, tudo que eu for postar vai ser colocado no Google Class. As atividades, todas elas vão ser feitas no Google Class também, tá? Então, eu vou postar a atividade e a entrega da atividade vai ser feita tudo pelo Google Class. Eu acredito que vocês já usaram o Google Class nas outras disciplinas, né? Então, vocês já estão mais ou menos familiarizados com como utilizar ele, como fazer a entrega das atividades. Mesmo assim, eu vou explicar um pouquinho como eu quero a entrega das atividades ali e eventuais avisos. Vamos supor que aconteça alguma coisa, eu não consiga dar aula, ou for me atrasar, enfim, tudo aquilo que acontecer, que eu tiver que avisar vocês, eu vou avisar diretamente no Google Class, tá? Então, sempre fiquem de olho ali. Se eu não me engano, quando eu posto um aviso ali no Google Class, eu acho que ele dispara um e-mail para vocês, avisando lá que foi postada uma atividade, um material ou um aviso, tá? Mas mesmo assim, fiquem de olho na página da disciplina, que daí vai estar lá tudo que for acontecer na disciplina e tal, vai estar avisado lá. Para quem não se cadastrou ainda, eu fiz o convite para todo mundo lá, tá? Quem não se cadastrou ainda, esse aqui é o código de entrada dela, tá? Então é só pegar esse código aqui e digitar lá no participar turma, lá no Google Class, que vocês vão conseguir entrar. E aí tem o detalhe do link para o Google Meet, que é essa videoaula que a gente está fazendo agora aqui. Como que vai funcionar essa questão aqui? Eu vou disponibilizar esse link direto pela agenda da disciplina. Como que vocês vão fazer para acessar, então? Quando vocês abrem a disciplina, essa aqui é a página inicial delas, que vocês têm, tá? Se vocês vierem aqui em cima, nessa aba, ó, tem a aba Atividades, e aqui aparece Google Agenda. Se vocês clicarem nesse Google Agenda, o meu aqui vai estar bem bagunçado, porque, como eu falei, eu sou professor de outras disciplinas e tal. Então, aqui eu criei uma. Ó, na sexta-feira, eu criei aqui um link para a disciplina de Arquitetura e Manutenção, que eu chamei de aula ao vivo. Eu coloquei ele só na sexta, mas é indiferente. Vocês podem usar ele qualquer dia da semana, por exemplo, no dia da aula da terça-feira. E aqui junto está o link do Google Meet. Ó. E aí vocês podem clicar aqui, ele já direciona vocês direto para essa videoaula que a gente está utilizando aqui. Então, eu não vou ficar postando na aula, no mural da disciplina, esse aviso como eu postei hoje, tá? Então, hoje eu postei aqui porque vocês não conheciam ainda e tal. Então, eu postei esse link. Nas semanas seguintes, aí vocês sempre entram ali pela agenda e clicam nesse evento aqui, que é o de Arquitetura e Manutenção. Entrar com o Google Meet, ele já vai direcionar vocês para o link lá certinho da aula dessa disciplina, tá? Aí eu não preciso ficar poluindo aqui, digamos, o mural da disciplina com avisos e tal, só com essa questão do link. Então vai estar sempre ali na agenda da disciplina, certo? Outra questão em relação ao Google Class. Como eu falei, todas as nossas atividades elas vão ser feitas no Google Class e a entrega dela também vai ser feita através do Google Class. Nós temos a questão do IFR, que ele não trabalha com notas, tá? Eu acredito que vocês já viram isso com as disciplinas que vocês já tiveram, que o IFR trabalha com a questão dos conceitos. Nós temos 4 conceitos, basicamente, que é o conceito A, conceito B, conceito C e o conceito D, tá? Normalmente, conceito A, B e C significa que a pessoa foi aprovada, tá? Conceito A é o conceito mais top que pode obter. Conceito B é um conceito médio. E o conceito C é um conceito assim que o cara passou por pouco, sabe? E aí nós temos o conceito D, que é que a pessoa, o aluno, não conseguiu atingir os objetivos daquela disciplina, não entregou as atividades e tal, não foi bem em avaliações e por aí vai, tá? Então, obviamente, vocês têm que buscar o conceito A, B e C aqui, tá? Como que vocês vão obter esse conceito ABC? Boa parte da avaliação dessa nossa disciplina vai ser a partir da entrega de atividades, trabalhos e tal. Talvez a gente faça uma avaliação ou outra, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento aí da disciplina. Às vezes eu vou fazer talvez uma atividade, e essa atividade vai ter um peso um pouco maior, tá? Mas como a gente não está trabalhando 100% presencial ainda, é difícil de fazer uma prova como a gente fazia prova presencial lá, cada um ficava sentado na sua carteira fazendo. Hoje já é difícil fazer isso, né? Eu posso passar uma atividade para vocês podem se conversar com o WhatsApp ali, resolver e tal. Então eu não tenho muito como controlar isso.
mas possivelmente eu vou postar para vocês atividades que vocês vão ter prazos diferentes para fazer e vai ter peso diferente naquela atividade. Como que vai funcionar, então, a entrega de atividades dessa nossa disciplina? Tá? Eu vou ter duas questões, principalmente, quando eu faço a criação de uma atividade. Quando eu faço a criação de uma atividade, eu defino o prazo de entrega dela. Como a gente está trabalhando dessa forma remota aqui, normalmente eu vou dar um prazo bem tranquilo para vocês conseguirem fazer aquela atividade e entregar. Então, por exemplo, como eu expliquei antes, normalmente eu vou fazer as aulas de conteúdo novo na sexta-feira. E vai ser na própria sexta que eu vou postar essa atividade. Então, possivelmente, eu vou deixar o prazo de entrega dessas atividades, vamos supor hoje, ó, a gente está no dia 26, eu já vou postar para vocês ali, na sequência, uma parte do histórico da computação e vocês já vão ter uma atividade para fazer. Possivelmente, essa atividade, eu vou botar a entrega dela até na semana seguinte. Como a nossa aula seria na sexta, eu vou botar o final de semana todo. Então, botaria aqui até o domingo da semana que vem para vocês entregarem. Então, vocês vão ter uma semana e pouquinho, uma semana e 2 dias para fazer a atividade e entregar. E aí vocês têm a opção. Dentro do Google Class, vocês podem entregar dentro do prazo que foi definido lá, vai ser definido na atividade, ou fora do prazo. Qual que é a ideia? Se vocês entregarem dentro do prazo estabelecido para aquela atividade, o conceito máximo que vocês vão poder obter naquela atividade é o conceito máximo A. Isso não quer dizer que, entreguei a atividade, já tenho o conceito A. Não. Eu vou corrigir aquela atividade. Se você fez tudo aquilo que foi solicitado naquela atividade, o conceito que você vai obter máximo é o conceito A, que é o top dos conceitos que a gente tem. Tá? Aí, obviamente, se você faltou alguma coisa, errou alguma coisa, o conceito vai diminuir um pouquinho, mas o conceito máximo é o A. Fora do prazo, eu vou receber essas atividades até no máximo 2 semanas além do prazo que foi estabelecido para ela. Tá? Porém, cada semana de atraso vai reduzir um conceito máximo que você pode obter. Ou seja, se você entregar com até 1 semana de atraso, o teu conceito máximo já não vai ser o A+, vai ser o B. Só que daí, lembrando, eu vou ter que corrigir essa atividade, ver o que você fez, e aí o conceito máximo que você vai poder obter é o D, é o B. Tá? Por quê? Você entregou com 1 semana de atraso. Se você entregar com 2 semanas de atraso, o conceito máximo que você vai obter é o conceito C. Tá? Aí eu vou corrigir essa atividade. Se você fez tudo, conceito máximo C. Por quê? Entregou com 2 semanas de atraso. A partir de 3 semanas, eu já não vou corrigir mais aquela atividade, já vai ser desconsiderada, e o conceito que você vai obter naquela atividade entregue a partir de 3 semanas de atraso é o conceito D. Tá? Então, por isso que eu falo, busquem entregar as atividades que vocês tiverem para fazer sempre dentro do prazo. Eu sempre vou dar um prazo tranquilo para vocês fazerem essas atividades, tá? E aí, por isso que eu estou fazendo essa questão. Como eu estou dando um prazo bom para vocês entregarem, então, o conceito máximo vocês só vão obter se entregarem essas atividades dentro do prazo. Aí, conforme for atrasando, esse conceito vai reduzindo. Beleza? Deu para entender essa questão aqui, dessa parte de como vai funcionar os conceitos das atividades? Deu sim, professor. Tá tranquilo. Tranquilo. Tá? Então, isso é uma questão em relação à entrega das atividades. O que eu quero mostrar agora também é a forma como eu quero que vocês façam a entrega da minha disciplina. Pode ser que vocês já estejam fazendo isso nas outras disciplinas, mas eu quero deixar bem claro isso, como que eu quero que seja feita na minha, porque como eu vou ter várias atividades, vocês são aí, pelo que eu vi na matrícula lá, acho que são 12 ou 13 alunos, então quer dizer, a gente vai ter uma atividade por semana. Então, quer dizer, eu vou ter 12 atividades de vocês por semana, fora todas as outras disciplinas que eu já tenho lá no IF do Irati e tal. Então, eu tenho muita coisa para corrigir normalmente. Então, eu preciso que a forma de entrega aqui que vocês façam seja uma forma facilitada para o meu lado também, no sentido de que facilite para eu corrigir essas atividades. E eu vou mostrar isso agora, direto ali no Google Class, como que eu quero que vocês façam essa entrega. Por quê? Essa forma que eu vou mostrar aqui facilita muito para eu fazer a correção dessas atividades. Então, eu vou aqui no Google Class agora. Eu vou criar como se fosse uma atividade de teste aqui, só para mostrar para vocês o que eu quero que faça, tá? Teste. Então, eu vou criar uma atividade aqui, ó, teste de atividade. Vou colocar aqui, dentro da instrução, quando a gente for fazer atividade de verdade, aí eu vou descrever aqui o que eu quero que vocês façam, tal, bonitinho. Eu posso colocar arquivos em anexo aqui, por exemplo, se eu tiver uma lista de exercícios e por aí vai.
Eu tenho aqui quanto que vale aquela atividade. Então, normalmente as atividades todas vão valer 100, tá? Que é a nota daquela atividade. Aí, como que eu faço a divisão aqui? Como o Google Class aqui, ele só conta de 0 a 100, tá? Como que eu normalmente faço a divisão dos conceitos ali para essa atividade do 0 ao 100? Então, normalmente eu faço... Deixa eu vou colocar aqui do ladinho. Deixa eu puxar a caneta aqui. Opa. Então, eu faço o conceito A, ele vai do 100 até o 90, tá? Então, se você tirar ali entre 90 e 100 no Google Class, ele vai valer o A. O B, ele vai valer do 89 aqui, né, no caso, até o 75, tá? Então, do 75 até o 89 é o B. O C, ele vai valer do 60 até o 74, tá? E o D, tirou menos que 60, aí é o D, tá? Menos 60. Então, mais ou menos isso que vai ser feita a divisão ali dos conceitos a partir das atividades aqui no Google Class, com essa nota que eu consigo receber aqui. Eu consigo setar aqui também a data de hora e entrega. Então, isso aqui que eu falei para vocês, ó. Quando eu vou criar uma atividade, eu já coloco aqui a data que eu quero que seja entregue. E ela vai aparecer para vocês lá. Ah, a atividade tem que ser entregue até dia tal. Porém, o Google Class ele continua aceitando a atividade, mesmo se ela for entregue com atraso. Só que ela me indica lá, a atividade entregue com atraso, e aí ele me dá certinho a data que foi feita a entrega. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Eu vou criar essa atividade aqui, como se fosse para entregar hoje mesmo. Ah, agora são 2h10. Eu vou colocar ali como se eu quisesse que entregue 2h12. Tá? E vou criar a atividade aqui. Vocês não precisam fazer nada, tá? Eu só quero mostrar para vocês aqui como que eu quero que, nas atividades de verdade, como que vocês façam a entrega. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um outro navegador aqui. Não vou abrir outro navegador, não. Vou abrir só uma aba nova. E vou abrir meu Google Class aqui. E eu vou me cadastrar como aluno nessa disciplina aqui de arquitetura. Só para eu mostrar para vocês aí certinho. Vou pegar o código aqui. Aqui vamos ver. Eu tenho uma outra conta, que é a minha conta pessoal do Google. Então eu vou participar de uma turma. Vou jogar o código da turma ali mesmo. E participar. Quer dizer, eu me cadastrei com um aluno na disciplina de arquitetura. Tá? Porque daí eu consigo mostrar certinho como que eu quero que faça a entrega e como que eu, na minha conta de professor, como que eu recebo essa atividade. Ó, então aqui é a minha conta, como se eu fosse o aluno da disciplina, e eu tenho aqui a atividade. Ó. Atividade de teste e tal, teria lá a descrição do que tem que fazer. Aqui vai o primeiro detalhe de como eu quero que vocês façam a entrega dessa atividade. Tá? Sempre quando é criada uma atividade no Google Class, aqui do lado, ó, ele dá esse botãozinho onde eu tenho seus trabalhos e eu tenho esse botão aqui, ó, adicionar ou criar. Quando eu clico nesse adicionar ou criar, ele me dá a possibilidade de criar alguns arquivos do Google Docs aqui, tá? Eu posso criar como se fosse um Word, só que lá no Google Docs, apresentações, que é como se fosse o PowerPoint, planilhas, que é como se fosse o Excel, e desenhos, que é quando você quiser fazer um desenho, um fluxograma, alguma coisa do tipo, tá? Então é exatamente isso que eu quero que vocês façam aqui, ó. Quando vocês forem resolver uma atividade, vocês vão vir aqui e eu quero que vocês criem um documento do Google Docs, tá? Então, ó, criando o documento do Google Docs, ele vai criar aqui, ó, tá criando. Ele já nomeia esse arquivo direto com o nome de vocês e ele associa esse arquivo diretamente a essa atividade de teste aqui, ó. Então, ó, veja lá que tá com o nome Thiago Ger, que é o meu nome de aluno, e teste de atividade, que é exatamente o nome dessa atividade aqui que eu criei. Então, esse arquivo que foi criado aqui, ele é um arquivo do Google Docs, que ele fica criado diretamente nessa atividade, e ele é um arquivo particular seu, tá? Aí vamos supor, eu quero responder essa atividade agora. Já criei o arquivo aqui, vou clicar nele, ele abre uma nova aba, ó, e ele abriu o arquivo do Google Docs, onde eu posso responder e fazer todas as coisas que eu tenho que fazer daquela atividade. Ah, vamos supor que aquela atividade eu tivesse que fazer uma pesquisa de tal coisa lá na internet. Ah, eu vou colocar aqui hardware. Ah, eu vou fazer uma pesquisa, achei esse texto aqui legal, quero colocar na minha atividade. Então, eu vou copiar para lá e vou colocar aqui. Tá? Ah, vou formatar o texto, vou mudar a fonte, vou mudar as letras, quero reescrever, enfim. Você pode resolver toda a tua atividade aqui dentro, diretamente do Google Class. Vamos supor que você está fazendo a atividade aqui, mas não deu tempo de terminar.
e você vai ter que parar, você não vai ter tempo mais de continuar fazendo aquela atividade. O que eu vou fazer? Vou fechar o Google Docs, aqui que estava aberto, ó, mas ele continua ali, e vou fechar o meu Google Class ali, tá? Ou seja, fechei tudo. Vou voltar lá para o Google Class agora. Vocês vão ver, o arquivo ele continua lá na atividade, ele continua salvo com aquilo que você tinha feito até o momento. Ó, abri aqui a turma, vou abrir a atividade de novo. Ó, o meu arquivo continua aqui. Se eu clicar nele, ele continua salvo aquilo que eu acabei de fazer agora há pouco. Então isso é uma das coisas que é interessante para vocês também, porque tudo aquilo que você vai fazendo aqui no Google Docs, o Google já vai salvando para você. Aconteceu um problema de cair energia do teu PC e desligou. O Google Docs, ele mantém tudo que você escreveu aqui salvo. Ele vai salvando de forma automática. Depois é só você vir, abrir o Google Class de novo, abre a atividade de novo e vai estar tudo lá bonitinho, já salvo, tá? Beleza, então isso é uma das coisas. Sempre quando vocês forem resolver as nossas atividades, criem um arquivo do Google Docs e aí respondam as atividades, listas de exercícios, seja lá o que for, dentro desse arquivo aqui do Google Docs, tá? Vamos supor que eu já criei o arquivo, já respondi a atividade, já fiz tudo o que eu precisava fazer, agora eu quero entregar essa atividade. Direto aqui no Google Docs, eu tenho o botão aqui em cima, ó, que eu posso fazer a entrega, tá? Então, eu vou entregar essa atividade. O que isso faz? Ele devolve a atividade para o professor da disciplina. Ó, ele está pedindo aqui, ó, quer entregar a atividade? Ele está anexando um arquivo, que é aquele próprio arquivo do Google Docs que eu acabei de criar. Sim, eu quero entregar esse arquivo, vou botar aqui entregar. Ó, e aqui deu como entregue. Só que percebam, eu tinha colocado o horário de entrega às 14h12, eu entreguei 14h13. Isso aqui já é outro detalhe lá para vocês, ó, ele aparece aqui, entregue com atraso, tá? Então sempre que vocês entregarem com atraso lá, para mim, vai aparecer lá no perfil de professor. Ok, isso aqui é como se fosse o aluno, eu estou entregando a atividade. Agora eu vou voltar aqui, ó, esse aqui é o meu de professor, o meu Google Class para professor. Vou ver lá as atividades, ó, eu tenho uma atividade aqui cadastrada, ele me diz aqui já, ó, uma pessoa só entregou, 11 ainda não entregaram. Então isso ele já vai me mostrando quem são as pessoas que já entregaram, quem não entregou. Eu vou abrir agora essa atividade, ó, e aqui ele me mostra um por um de vocês, quem que fez a atividade. Como isso aqui é uma atividade de teste, vocês não vão precisar fazer nada, então ele vai aparecer aqui vocês como pendente, tá? Quer dizer que vocês não entregaram nada. E eu ali, ó, como eu tinha entrado como aluno, eu entreguei, apareceu o único aqui como sendo entregue. Só que percebam, ele aparece aqui embaixo, ó, entregue com atraso, aqui em cima ele também aparece, ó, concluída com atraso, tá? A partir do momento que vocês fazem a entrega dessa atividade, eu tenho aqui, ó, acesso àquele arquivo que vocês criaram lá. Percebam, é o arquivo do Google Docs que eu acabei de editar lá na atividade anterior. Isso aqui facilita pra caramba para eu fazer a correção, porque eu não preciso baixar arquivo nenhum, ele vai abrindo tudo diretamente pelo Google em abas novas aqui no meu navegador, tá? O que acontece se vocês postarem um arquivo lá, por exemplo, anexar um arquivo? Eu tenho que baixar aquele arquivo no meu computador, abrir aquele arquivo, às vezes pode correr o risco de vocês me mandarem um arquivo diferente daquilo que eu consigo abrir aqui no meu computador, já tive problema disso, tá? Então por isso que eu peço, entreguem sempre utilizando o Google Docs. E daí aqui vamos supor, você fez isso aqui, e aí eu posso corrigir aqui a atividade, ó. Essa parte está incorreta, tá? Eu posso botar comentários. E aqui eu já dou a nota para vocês. Vamos supor que aqui o cara fez essa atividade, mas tem uma parte ali que ficou errada, tá? Que nem eu coloquei o comentário. Essa parte está incorreta. Ele ao invés de tirar 100, vai tirar 80, tá? Eu já vou postar essa nota aqui, ó, e eu tenho daí a possibilidade de devolver. Perceba, eu não precisei baixar arquivo nenhum. Simplesmente abrir o arquivo do Google Docs que vocês criaram, e aí eu já dou como devolver aqui, corrigir, já dei a nota e dou como devolver, tá? Ó, feito isso, para mim aqui já aparece. Não atualizou. Ó, aqui embaixo já tá com nota, tá com o 80 ali. E aí, se eu voltar lá agora no meu perfil de aluno, que foi esse perfil aqui do lado que eu criei, eu vou atualizar ele de novo aqui, ó. Eu já consigo ver, opa, já recebi nota, ó, já tá 80 de 100. E se eu abrir o arquivo aqui do Google Docs, no arquivo já aparece o comentário que eu, como professor, fiz. Então, se tiver alguma correção que eu preciso fazer, eu faço tudo direto no Google Class e facilita pra caramba, tanto para mim quanto para vocês visualizarem tudo em relação
aquela atividade que foi feita. Ó, daí tem, às vezes eu posso colocar comentários, enfim, tá? Então, essa que é a ideia principal de como eu quero que vocês façam a entrega da atividade. Sempre cria o arquivo do Google Docs, e aí você faz a entrega daquele arquivo, porque na hora de eu corrigir, eu só venho aqui, abro o arquivo, corrijo o que precisar corrigir, dou a nota, posso postar um comentário se quiser. Posso colocar aqui, faltou falar sobre X, tá? Faltou falar sobre alguma coisa. Se eu postar isso aqui, lembrem, isso aqui eu estou postando como professor. Se eu for lá no meu perfil de aluno e der um F5 aqui e mandar atualizar, ó, aparece o comentário aqui, tá? Ó, faltou falar sobre tal coisa naquele trabalho. Então, por exemplo, daí teria como você corrigir se tiver tempo de prazo ainda para aquela atividade, enfim, tá? Então a gente vai se comunicando sempre pelas atividades aqui dentro, certo? Pessoal, nesse ponto aqui, ficou bem claro aqui como que deve ser feita, então, a entrega das atividades? Sim, professor. Beleza. Então, esse é o principal detalhe aí em relação a essa questão de como eu quero que faça a entrega da atividade. Só que isso gera também um outro probleminha que eu já tive com outras disciplinas, eu já vou falar isso para vocês agora também, para evitar que aconteça, que é a questão da entrega de arquivo em branco, tá? Ó, então vamos supor lá que eu criei toda aquela questão daquela atividade ali e tal, era só para um teste. Eu vou apagar essa atividade agora, editar. Não é aqui. Editar. Eu vou excluir essa atividade, que era só um teste. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Beleza. E vou criar uma outra atividade aqui que eu quero mostrar um outro teste para vocês. Atividade teste 2. Tá, vou criar ela com prazo de entrega aqui. Vou colocar 14h25. Só quero mostrar certinho o que acontece. 14h25. Criei a atividade. Tá? Também, vocês não precisam responder nada lá, só quero mostrar aqui para vocês. Eu vou lá no meu perfil de aluno agora, vou atualizar aqui, ó, veio a atividade aqui, teste 2, e aí vamos supor lá, você vai resolver, vou criar o arquivo do Google Docs aqui, só que aí tem uma sacada que tem gente que acha que o professor às vezes é besta, que não vai corrigir a atividade e tal. O cara vem aqui e faz o quê? Cria o arquivo do Google Docs, tá? Ele cria ali o arquivo bonitinho e tal, dá o nome, dá o teu nome, o nome da atividade, só que o cara, ó, eu posso entrar aqui no arquivo e não vou colocar nada. Vou fechar. E ele me dá a opção aqui de entregar a atividade. Ó. Vou entregar. Ou seja, não mexi nada no arquivo ali. Só criei o arquivo e entreguei a atividade, mas não coloquei a resposta daquela atividade. Se eu aqui como professor entrar naquela atividade, ó, aparece para mim. Opa, uma pessoa entregou. Eu vou ver essa atividade. Opa, o Thiago entregou a atividade. Aparece aqui que tem um arquivo. Só que eu só vou ver que ele está em branco a hora que eu clicar. Ou seja, a hora que eu clicar aqui, eu vejo que está um arquivo em branco lá, sem nada. E isso aconteceu em algumas outras disciplinas. Ali em Irati, o aluno querendo passar migué em professor e tal, achando que o professor não vai corrigir a atividade. Tá? Aí o que aconteceu nesse caso? O que eu fiz nesse caso? Sempre quando vocês fazem uma atividade, por exemplo, vamos supor que você fez uma atividade e tirou conceito D. Vocês vão ter uma possibilidade de recuperação desse conceito D. De refazer aquela atividade em um outro momento e tal. Porém, se alguém chegar a me entregar arquivo em branco, ou seja, que o cara realmente está querendo passar o migué ali, entregar um arquivo em branco para, se o professor não corrigir, eu vou tirar nota, tá? O cara vai tirar conceito D na hora e não vai ter possibilidade de refazer aquela atividade. Vai ser conceito D e acabou, sabe? Então, assim, eu prefiro que vocês nem entreguem nada naquela atividade, por exemplo. Não deu tempo de fazer, aconteceu alguma coisa, não entrega nada, deixa aquela atividade pendente, em aberto, depois me manda um e-mail, vem falar comigo, ó, professor, eu não consegui entregar, eu tive um problema assim assado, não consegui entregar a atividade, posso refazer? Com toda certeza eu vou dar um prazo maior para vocês fazerem, não vou descontar nota e tal, mas agora, se vier me entregar arquivo em branco, tipo, no sentido assim, de tentando passar o migué para ver se consegue uma nota sem fazer atividade, aí esquece, conceito D e não vou dar a possibilidade de refazer aquela atividade, certo? Então, isso é uma coisa que acontece no Google Class, ele não evita de você poder entregar um arquivo totalmente em branco, mas aí, obviamente, eu vou corrigir essas atividades, já estou garantindo para vocês agora que eu vou corrigir, tá? E se eu pegar arquivo em branco, daí vai conceito D
e não vai ter possibilidade de recuperação, certo? Então, basicamente, pessoal, em relação à entrega de atividades, o que eu queria passar para vocês é isso. Sempre criem um arquivo do Google Docs, respondam lá a atividade que tiver que responder, e aí façam a entrega direto desse arquivo do Google Docs, certo? Pessoal, por enquanto, alguma dúvida? Tiverem alguma pergunta, aí aproveito para fazer. Professor, você vai disponibilizar esses slides? Sim, vou disponibilizar tudo depois. Outro detalhe, já vou falar para vocês. Essa videochamada aqui, ela está sendo gravada agora, tá? Eu tenho um canal no YouTube, depois eu vou passar para vocês ali, onde todas as aulas que eu vou dando, desde que começou essa questão de pandemia, a gente dá aula online e tal, eu sempre vou gravando aqui direto no Google, e aí eu posto no meu canal do YouTube, tá? Então, isso é um outro detalhe. Vamos supor, acontece um dia de você não poder participar em uma aula ao vivo dessa. Não se preocupe, porque a aula vai estar sendo gravada e eu vou publicar ela lá no YouTube depois, aí depois você pode voltar lá, assistir e fazer as atividades sem problema nenhum, tá? E junto com o vídeo, aí eu vou disponibilizar também os slides de conteúdo. Beleza? Então, seguindo, nas aulas ao vivo, então, que são essas aulas aqui que a gente está fazendo, eu sempre vou registrar ali questão de presença e falta, o Google já faz isso para mim, na verdade. E essas aulas ao vivo as aulas que eu vou utilizar para explicação de novo conteúdo. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai fazer um negócio um pouco mais tranquilo, porque nós temos muita carga horária para trabalhar um conteúdo que não é assim tão grande, tá? Então a gente não vai fazer aula de conteúdo todo santo dia, tá? Então vai ter aulas que a gente vai fazer trabalhos, atividades, aula de atendimento e tal. Então vai ser um negócio mais tranquilo para vocês. Quando que vai ser essas aulas de explicação de conteúdo novo? Eu vou fazer elas normalmente nas sextas-feiras, das 1h30 às 3h30, tá? Então, sempre aula de conteúdo, a não ser que aconteça algum problema e tal, vamos supor que dá um imprevisto, eu não consiga dar uma aula numa sexta-feira. Aí a gente utiliza o horário da aula, que é de terça, para fazer a aula de explicação de conteúdos. Mas isso sempre vai ser avisado a vocês lá no mural da disciplina. Mas a ideia inicial é que sempre as 2 primeiras aulas de sexta-feira, a gente faça, então, explicação de conteúdo novo, tá? Então a gente vai usar isso. Talvez nem use todo esse horário aqui, vai depender do conteúdo que a gente estiver trabalhando, tá? E aí, essas aulas, elas sempre vão ser gravadas, como eu falei para vocês agora, daí depois eu vou disponibilizar ela para vocês lá no meu canal do YouTube. Eu sempre vou dar no comecinho, então o horário é 3h30, 1h30, tá? Eu vou dar sempre uns 5 minutinhos ali de começo, para dar tempo do pessoal entrar na videochamada e tal, para daí a gente começar, tá? Então vocês vão ter ali uns 5 minutinhos. A partir disso, aí eu vou começar o conteúdo. Se o pessoal for chegando atrasado, aí como aconteceu agora aqui, aí eu vou permitindo o pessoal entrar, mas possivelmente já vai ter perdido o começo ali, principalmente, da aula, tá? Então essa é a ideia. Normalmente, as aulas de sexta-feira, então, das 1h30 até as 3h30, a gente vai utilizar para fazer aula de conteúdo, explicação de conteúdo novo, como a gente vai fazer na aula de hoje aqui, tá? Aí, juntamente com isso, a gente vai fazer talvez algumas aulas presenciais eventuais, como eu falei para vocês lá. Aí a gente vai utilizar conteúdo prático em laboratório. Aí vai depender de como funciona lá o laboratório da UTF e tal. Eu vou ver isso e a gente vai combinando daí essas aulas presenciais no decorrer do nosso conteúdo aí até março lá que encerra essa disciplina. Quando for ter aula presencial, a minha ideia é tentar avisar vocês com pelo menos 1 ou 2 semanas de antecedência para que vocês se programem, porque daí vocês vão ter que se deslocar até a UTF lá para a gente ter essa aula presencial, certo? Juntamente com a aula de conteúdo, nós vamos ter o que eu chamo de aulas de atendimento. Como a gente tem muita carga horária, essas aulas de atendimento, elas não vão ser obrigatórias, tá? Ou seja, eu não vou fazer registro de presença, de falta nessas aulas. Por quê? Essas aulas aqui, então, eu vou explicar para vocês os conteúdos novos, os exercícios e tal, tudo na sexta-feira. E aí eu vou passar para vocês uma lista de exercícios, um trabalho, uma pesquisa ou algo assim para fazer. E aí na terça-feira vai ser uma aula de atendimento, uma aula que vocês vão poder tirar dúvidas sobre aquilo que foi passado de lista de exercício, de trabalho e tal. Então ela é uma aula que não vai ser obrigatória, por exemplo, professor, eu não tenho dúvida nenhuma na atividade, ou sei lá, já fiz a atividade, não tenho dúvida. Ok,
não tem problema, você não precisa comparecer nessa aula de terça-feira aqui. Então, em princípio, todas as aulas de terça-feira, das 1h30 até as 3h30, elas vão ser aulas de atendimento, ou seja, aulas de dúvida em relação às atividades, aos trabalhos e a tudo aquilo que vocês vão precisar fazer em relação à disciplina, tá? E aí, como eu falei, não é obrigatória a participação. Se você tiver dúvida, chega na aula aqui, a videochamada vai ficar aberta das 1h30 até as 3h30. Vocês podem entrar ali, conversar comigo, tirar dúvidas e tal, em relação ao que precisar fazer lá dessa aula. Ela não vai ser gravada, tá, pessoal? Porque como ela não é obrigatória, não vai ter conteúdo novo, a ideia é que vocês tenham um tempo para que vocês consigam tirar dúvidas, então ela não vai ser gravada. As únicas aulas que serão gravadas é as aulas de conteúdo, que vão ser lá na sexta-feira, tá? Aqui está até repetido, não há obrigatoriedade de participação na terça-feira, que é a aula de atendimento. E aí, quem não participar, quem não vier porque não tem dúvidas e tal, não se preocupe, porque não vai ter falta. Quem não veio, eu vou considerar que aquela pessoa está sem dúvidas, conseguiu fazer as atividades tranquilo, então a presença dela está garantida ali naquela aula, desde que faça a entrega daquelas atividades que foram propostas ali para aquela semana, certo? Pessoal, em relação a essa questão aqui de como vai funcionar essas aulas, vocês conseguiram entender? Sim. Então, beleza. Aí, normalmente é assim. Se a gente for ter uma aula presencial, possivelmente a aula presencial vai ser na sexta-feira, tá? Porque como o nosso horário é esse aqui, ó, sexta-feira é a tarde toda, então fica mais fácil da gente aproveitar uma tarde inteira lá na UTF, numa aula prática, do que na terça-feira, onde a gente teria só as 2 primeiras, tá? Aí, como eu falei, quando a gente tiver aula presencial, eu vou avisar vocês bem antes, para vocês também se programarem para irem até lá a UTF para a gente poder fazer essas aulas presenciais. Então, por enquanto, possivelmente nesse resto de ano que nós temos aí, praticamente estamos em dezembro já, a gente vai ter, acho que mais o quê? Acredito que mais umas 2 ou 3 semanas de aula, tem que ver certinho lá quanto que encerra. A gente vai fazer isso, essas agora, esse ano ainda, de forma remota aqui. Aí, a partir do ano que vem, a gente vai vendo aí fazer algumas aulas presenciais, tá? Aqui segue, então, pessoal, os meus contatos, onde vocês podem me encontrar quando tiver alguma dúvida fora de hora desses horários de aula ali que eu passei para vocês. Primeira delas, que para mim, às vezes, é até mais fácil, porque mantém um registro lá, é a questão do e-mail, tá? Então, esse aqui é o meu e-mail do IFPR, então é thiago.jerk@ifpr.edu.br. Quando vocês forem mandar e-mails, se forem mandar e-mails para tirar dúvidas e tal, o que eu peço para vocês fazerem? No assunto do e-mail, coloque o teu nome e coloque qual que é a disciplina. Por quê? Eu tenho tanto aluno, tanta disciplina que eu dou aula, porque às vezes o cara manda, professor, tô com dúvida na atividade tal. Aí eu vou ter que parar, eu tenho disciplinas às vezes que o conteúdo é o mesmo e tal, eu tenho que parar, descobrir de qual turma que é aquele aluno, para daí eu ver qual que é a atividade que ele está fazendo e tal, para daí descobrir aonde que ele está tendo dúvida realmente. Então eu peço o quê? Se forem me mandar e-mail, bota lá no título, meu nome tal, tracinho, Arquitetura e Manutenção de Computadores, CR Ponta Grossa, tá? Que é o Centro de Referência Ponta Grossa. Aí eu já sei, opa, é o pessoal de Ponta Grossa que está com dúvida, eu já sei aonde que eu vou, que atividades que eu já dei e tal, eu já consigo ficar mais situado aonde vocês podem estar tendo dúvidas, tá? Tem o meu Facebook aqui. Normalmente o Facebook, tem gente que às vezes me manda mensagem, eu ali na medida do possível respondo e tal. Facebook e Instagram, na verdade, é o mesmo nome, tá? Thiago Jerk, tudo no Instagram é tudo junto e no Facebook separado, tá? Vocês podem me adicionar lá se quiserem, tanto no Face quanto no Instagram. Eu normalmente, quando o pessoal me manda, teve gente já que veio tirar dúvida pelo Instagram, eu respondi ali, só que assim, não é toda hora que eu consigo estar respondendo ali no Facebook e no Instagram. Por isso que às vezes no e-mail é mais fácil, porque daí fica o e-mail lá, é mais tranquilo eu responder. Mas, se eu tiver online ali na hora, tiver de boa, eu respondo aqui pelo Facebook e Instagram também. Como eu falei para vocês, eu gosto de jogar, então eu tenho um canal na Twitch também, é pequenininho, eu faço só por brincadeira, mas às vezes quando eu tô jogando, eu deixo meu computador fazendo live lá, e aí eu faço a livezinha direto pela Twitch. Aí às vezes vem os alunos lá, assistir a live, vem jogar junto e tal. Então, quem gostar de jogar aí e tal, quiser adicionar lá também, então é twitch.tv/profjerk, do jeito que tá escrito aqui, pode me adicionar lá. E aí também o canal do YouTube, onde eu posto as aulas e posto alguns vídeos de jogo, de highlight e tal, posto alguma coisa lá também. Mas todas as aulas, o conteúdo das aulas eu estou postando
lá no meu canal do YouTube, que o nome também é meu nome, é Thiago Gerck. Então vocês podem adicionar lá também. Tudo que for postado sempre vai ser colocado, ou melhor, todas as aulas gravadas sempre vão ser postadas lá no YouTube. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta aqui por enquanto? Olha lá o povo falando, professor é streamer. Cara, na verdade, eu não faço direto, mas às vezes quando eu tenho tempo livre, assim, que eu vou jogar um pouco mais, aí eu abro a live lá e deixo a live fazendo. Tá? G, não entendi a pergunta. Vou seguir, aí sim. Joga o que, professor? Cara, deixa eu até, vou abrir minha... Eu tenho minha Steam aqui, ó. Te esqueci, eu posso botar minha Steam aqui para quem quiser adicionar também, já eu vou colocar. Deixa eu abrir ela aqui, já mostro o códigozinho, se vocês quiserem anotar e adicionar depois. Deixa eu colocar aqui. Perfil. Então, meu nome tá o mesmo nome da Twitch lá, twitch.tv/profgerck. E para adicionar... Acho que aqui aparece meu códigozinho. Ó, esse aqui é meu código de amigo lá. Se vocês quiserem anotar aí. Aí depois podem me adicionar lá na Steam. Só que assim, se me adicionarem na Steam, como normalmente a gente usa uns nick louco, diferente, só me fale quem que é cada um, pra eu saber. Eu vou colocar o código da Steam aí, vocês podem adicionar depois. Cara, o que eu jogo? O que eu mais estou jogando ultimamente é PUBG e Counter-Strike. Eu jogo um pouquinho de Rocket League também. É os dois jogos que eu estou jogando mais, assim. Mas eu tenho mais um monte de coisa aqui, mas não é sempre que eu jogo. O que eu estou jogando mais agora mesmo é CS e o PUBG. Tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, comentário? Se não... Acho que não, professor. Acho que tá tranquilo. Tranquilo, então beleza. Pessoal, vou fazer uma pausa de 1 minutinho, só vou pegar uma água aqui, porque minha água acabou, eu já volto aqui para a gente continuar. Aí, voltei. Tá quente pra caramba aqui em Ponta Grossa, daí vai tomando bastante água. O Euler falou ali, professor, pera eu abrir minha Steam. Não, ó, tá o código aqui no chat já. Aí você pode, guarda ele aí, adiciona depois, adiciona agora também, não tem problema. Então vamos lá, pessoal. Então isso aqui é o que eu queria falar para vocês em relação à disciplina, tá? Tudo como vai funcionar, a questão. Obviamente, conforme a gente for avançando e tal, podem surgir dúvidas. Não tenham vergonha, como eu falei, de me interromper aqui e perguntar. Me mandem e-mail, mandem as coisas e tal. Eu tô aqui para ajudar vocês o máximo possível para vocês pegarem o máximo aí desse conteúdo. Vitor, você é pontagrossense? Sou, cara. Na verdade, assim, eu não nasci aqui em Ponta Grossa, mas eu já estou há... Cara, eu acho que 5 para 6 anos, mais ou menos, que eu moro em Ponta Grossa. Tá? Então, eu moro aqui, moro no Oficinas, pertinho da Fiat CVL, a concessionária Fiat aqui no Oficinas. Tá? Então, vamos lá. Além dessa parte da disciplina, eu quero mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre o histórico da computação e um pouquinho das unidades de medida computacional. Então, aqui, agora, a gente estaria iniciando o conteúdo da nossa disciplina, beleza, pessoal? Então, eu vou também colocar aqui. Tá dando para enxergar tranquilo aí os slides, né? Sim. Beleza. Tá? E aí a gente vai iniciar, então, essa parte de conteúdo hoje. Possivelmente isso aqui, acho que a gente vai gastar aí uns 40, 50 minutos para explicar para vocês. E aí depois disso eu já vou passar uma atividade para vocês e fechou. Então, opa, peraí que eu tirei. Então, hoje a gente vai começar com essa parte aqui, como eu falei, histórico da computação e unidades de medida. Pessoal, eu sou formado, me formei em ciência da computação.
O Vitor até perguntou se eu era pontagrossense. Eu moro aqui, mas eu, na verdade, boa parte da minha vida eu morei em Guarapuava, que é perto, que dá 160, 170 quilômetros. Então eu estudei lá, basicamente me criei lá, e eu fiz ciência da computação. E uma das coisas que eu acho bastante legal dessa parte da computação, hoje, por exemplo, nossa, a gente consegue comprar tanta coisa na internet, você consegue montar computador top, obviamente gasta uma grana violenta para fazer isso e tal, mas a gente tem assim o top do top de hardware, de tudo coisa que a gente consegue comprar para montar aí equipamentos de computação de última geração. Mas o que eu acho interessante saber é de onde que surgiu isso, que é bem essa parte aqui do histórico da computação. Tá, eu consigo comprar uma bruta de uma placa de vídeo hoje, tal, top, consigo rodar tudo que é tipo de jogo nela, mas tipo, de onde veio isso? Como que começou a surgir isso? E é exatamente isso que a gente vai ver um pouquinho nessa aula de hoje, tá? A gente não vai ver o histórico completo, obviamente, porque é gigantesco, a gente gastaria aí um tempão falando, tá? Mas eu quero dar uma ideia aqui para vocês de como eram as coisas no começo da computação e como isso foi evoluindo para chegar até o tipo de computação, de equipamentos de hardware que a gente tem disponível para nós hoje. Tá? Então, assim, vocês estão fazendo um curso que é chamado Curso Técnico de Informática. Vocês vão ver possivelmente uma parte de programação, se já não estão vendo até, vocês vão aprender a programar, montar sistemas básicos de computação. Nessa disciplina que a gente está tendo, um pouquinho sobre manutenção, identificar problemas no computador e tal. Então, vocês podem ser chamados como profissionais, depois que se formarem, né, tiverem um curso técnico de informática, vocês podem ser considerados aí profissionais da área de informática, tanto de análise quanto de desenvolvimento de sistemas também, porque vocês vão ter algumas disciplinas lá onde vocês vão aprender a desenvolver, a programar sistemas. Aí uma pergunta, eu vou projetar computador com esse curso que eu faço? Não necessariamente, tá? A ideia desse curso que vocês estão fazendo como um todo, tá? Não é vocês projetarem, criarem peças novas de computador. Quem que faz isso normalmente? O cara que vai fazer o curso de engenharia da computação, tá? Normalmente, engenharia da computação é os caras que são mais voltados realmente para desenvolvimento, criação de hardware novo e tal. Esses são mais voltados. Vocês não. Tá? Então, quer dizer, vocês não vão necessariamente projetar computador, mas vocês vão utilizar o computador. Tudo aquilo que o computador tem de ferramenta, tudo aquilo que ele oferece, vocês, de certa forma, vão utilizar essas características dele. Uma outra pergunta, que eu já ouvi muita gente fazendo, um computador precisa ter necessariamente teclado e mouse, ou seja, ser um computador como exatamente esse aqui da foto? Eu tenho um monitor, tenho o tecladinho aqui, lógico, isso aqui é um computador gamer, todo cheio de frescura e tal. Mas, um computador, ele precisa necessariamente ter teclado e mouse? O que vocês acham? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui, porque eu não consigo visualizar o chat. Não, ninguém respondeu. Pessoal, oi, pode falar. Professor, você pode repetir a pergunta? A pergunta é, vocês acham que um computador ele precisa necessariamente ter teclado e mouse? Não. Exatamente. Não precisa, porque, por exemplo, hoje, se você pegar, acredito que todos vocês têm um smartphone no bolso aí. Cara, o smartphone ele nada mais é do que um computador de bolso. Você tem nele todos os componentes que um computador de mesa como esse aqui tem, tá? Mas ele é de escala reduzida e para o propósito que o smartphone tem. Tanto até, cara, tem smartphones novos hoje que dá um pau em capacidade de processamento e memória do que os primeiros computadores que surgiam. A gente vai ver sobre eles aí no histórico. Então, quer dizer, um computador não precisa ter necessariamente teclado e mouse. Tá, então o que pode ser considerado em si um computador? A gente já viu, quer dizer, o computador não é necessariamente isso aqui. Ele não precisa ter essa estrutura. Tá? O que é? Hoje em dia, a forma como evoluiu a área da informática, a gente basicamente tem o que a gente chama de sistema computacional, que é a ideia de um computador, em basicamente tudo de eletrônico, eletrodoméstico que a gente utiliza. Eu não sei quem já viu, mas hoje as geladeiras mais top que estão surgindo aí são geladeiras que têm uma capacidade enorme de coisas que ela consegue fazer, que para ela conseguir fazer, ela precisa ter um sistema computacional operando ali por trás
para tornar isso possível. Por exemplo, essa geladeira aqui é uma geladeira da LG, ela tem uma baita de uma tela aqui na frente, tá? Isso aqui é uma tela touch, funciona como se fosse um tablet, só que é um tablet gigante, bem grande, e controla toda a geladeira através do sistema instalado nessa, e que você consegue visualizar e operar a partir dessa tela aqui. Por exemplo, uma das coisas que ele faz, você não precisa abrir a tua geladeira para você ver o que ela tem dentro, porque ela fotografa o que tem dentro, e você abre a tua tela lá, você, será que tem ketchup, por exemplo? Você vai lá, ela te mostra a foto do que tem dentro da geladeira, você sabe se tem ketchup ou não, sem precisar abrir a geladeira. Ah, tá faltando leite. A geladeira, ela controla todo o estoque do que tem guardado dentro da geladeira. Você vai lá no mercado, compra 3 caixas de leite, vamos dizer, e você armazena lá na geladeira, ela vai identificar, opa, tem suco, tem leite, tem isso, tem aquilo, e aí você pode colocar alguns alertas, para ela avisar quando tiver uma caixa de leite só, para ela avisar quando tiver tal coisa faltando, ou quando tiver acabando, e ela vai controlando e vai fazendo tudo isso aqui, tá? Então, cara, é uma geladeira cara pra caramba, porém, ela controla, ela faz um monte de função que ela só consegue fazer porque tem um sistema computacional operando ali por trás para tornar todos esses controles, todas essas coisas possíveis. E a mesma coisa, tudo que está em volta aqui, ó. Nós temos um micro-ondas. É um dispositivo, um eletrodoméstico super simples. Porém, ele tem um painelzinho aqui em cima, ó, aqui na lateral, que é o painel que faz todo o controle das funções que aquele micro-ondas tem. Você controla o tempo que você quer esquentar, se você quer descongelar, tudo que você vai fazer nele é controlado por esse painel. Esse painel, ele só funciona por quê? Por detrás dele, você tem ali um computadorzinho, obviamente, é um computador com uma capacidade bem reduzida, e o propósito dele é única e exclusivamente controlar as funções aqui do micro-ondas, tá? E aí ele vai fazer isso a partir desse sistema computacional e você consegue controlar o teu micro-ondas fazendo isso. Hoje, você já deve ter visto aí os carros da Tesla. São carros autônomos e tal, que ele dirige sozinho, controla na estrada e tal. Tem uma tecnologia embarcada nesses carros enorme, tá? Também, isso só é possível porque você tem um sistema computacional que está rodando ali, controlando todos os sistemas do carro. Eu não sei quem já viu essa robô aqui, ó. Ela já foi entrevistada pelo Fantástico, quem tiver curiosidade de ver depois. O nome dela é Sofia. É a robô Sofia. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão achar várias coisas sobre ela, vários vídeos e tal. Ela é uma robô que foi desenvolvida nos Estados Unidos, se eu não me engano, e ela utiliza inteligência artificial, tá? Ela conversa com você sozinha como se você estivesse falando com uma pessoa normal, tá? Por isso que eu falei, ela foi entrevistada por um jornalista do Fantástico há uns anos atrás, e o cara começa a conversar com ela, ele faz perguntas sobre política, sobre coisas para ela, e ela responde como se ela fosse um ser humano normal, respondendo e conversando com o repórter, né? Então é bem interessante, e da mesma forma, só funciona porque você tem um sistema computacional rodando lá. Nós estamos nessa era aqui agora também, ó, de casa inteligente, você tem um monte de coisa, tudo inteligente, você controla às vezes tua casa pelo teu celular, pelo teu tablet e tal, você liga a luz, desliga a luz, abre e fecha a cortina, liga som, desliga som, tudo isso pelo tablet. Tudo isso possível pelo sistema computacional que está rodando ali, né? Então, hoje em dia, basicamente tudo que a gente tem, tudo que tem alguma coisa de eletrônica junto, tem um computador dentro, tem um sistema computacional dentro. Muitos deles, tá? Eles têm limitações em relação ao computador de mesa. Por quê? Ele tem uma capacidade menor. Por exemplo, eu não tenho como comparar o sistema computacional que está dentro desse micro-ondas com o meu computador de mesa aqui, tá? Por quê? Ele é um sistema que foi feito especificamente para controlar o micro-ondas, e ele faz só isso. Tá? Então ele é limitado em relação ao que o meu computador de mesa faz. Cada um pode ter o seu propósito específico, como é o caso ali do micro-ondas. A gente precisa saber tudo isso em detalhes, ou seja, eu preciso saber exatamente como o computador lá do micro-ondas funciona, como que o computador daquela robô Sofia funciona. Não, tá? A gente não precisa saber tudo em detalhes. O que é importante e o que é a ideia justamente dessa disciplina nossa? A gente ter uma ideia geral, tá? Do quê? Dos elementos básicos que fazem um computador ser um computador, tá? Quais que são as funções desses elementos básicos? O que o processador faz? O que a memória faz? O que a placa de vídeo faz? Tá? E como que esses
elementos, como que esses componentes se comunicam. Como que o processador troca informação com a placa de vídeo? Como que a placa de vídeo troca informação com o monitor? Como que a minha memória RAM troca informação com o meu processador? E por aí vai, tá? Então, é importante a gente ter essa ideia. Por quê? Tudo isso está aplicado em todos esses tipos diferentes de sistemas aqui. A ideia básica deles é sempre a mesma, tá? Então, por isso que é importante a gente saber o básico, porque daí, de certa forma, a gente entende como que os sistemas específicos, cada um deles funciona. Então, esse é o objetivo principal dessa disciplina, vamos dizer assim, tá? A gente compreender o papel de cada elemento da computação no processamento das informações. Então, no decorrer dessa disciplina, essa é a ideia que eu quero vencer com vocês, tá? Que vocês tenham, no final da disciplina, uma ideia geral de como que todos os componentes funcionam, tá? E daí, além disso, obviamente, aquelas partes práticas lá que eu comentei com vocês. Para que a gente chegue e comece a discutir e falar o que a gente tem hoje, como que o nosso computador de hoje funciona, é interessante, como eu falei para vocês, a gente entender o histórico, de onde isso surgiu. Primeiro histórico de computador, por incrível que pareça, tá? Mas em todo livro que vocês forem pesquisar e que vai falar sobre o histórico da computação, vocês vão ver que o primeiro registro de computador é o chamado ábaco. Por quê? O nome computador, na verdade, nada mais é do que como se fosse traduzir um fazedor de cálculos. É um cara que faz cálculos, tá? Então, o nosso computador, no nível mais baixo dele, ele está realizando cálculos a todo momento. Então, por isso que esse cara aqui, que é chamado de ábaco, é considerado como o primeiro computador da história. Porque ele era utilizado justamente para fazer cálculos. Então, os primeiros computadores, eles foram o que era chamado de computadores mecânicos e eletromecânicos, tá? Então, o ábaco é o primeiro registro e ele basicamente aqui era utilizado para fazer cálculos. Ou seja, eu tenho uma linha aqui que consideram-se as unidades. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, tarará, até o 9 aqui, tá? Em cima, eu tenho as dezenas como se fosse 10, 20, 30, até o 90, até o 100, na verdade, tá? Aí nós temos aqui as centenas, que vai pulando de 100 em 100, 100, 200, 300, 400 e tal, e os milhares aqui, 1.000, 2.000, 3.000, e assim por diante. Então, você conseguia, na época, fazer cálculos utilizando essas bolinhas aqui, arrastando elas para um lado para o outro. Por exemplo, se eu arrastasse uma bolinha do milhar, quer dizer que eu estou somando 1.000 a um determinado cálculo que eu estou fazendo. Se eu somasse uma bolinha ou movimentasse uma bolinha da dezena, quer dizer que eu estou movimentando de um valor 10 para um determinado cálculo, assim por diante. Então, trabalhando aqui com unidade, dezena, centena, milhar, você conseguiria fazer vários cálculos que precisavam na época. Percebam que isso aqui era utilizado lá em 500 a.C. Então, é antigamente pra caramba, tá? Então, esse é o primeiro registro que se tem na história de um computador, ou seja, de algo que faz cálculos, certo? E aqui, esse é um detalhe, pessoal. Como eu falei, o histórico da computação, se eu fosse pegar item por item, é gigantesco. Tá? Então, eu não vou trazer para vocês tudo. Estou trazendo aqui uma ideia e os principais nomes aí que aparecem em todo o decorrer da evolução dos nossos computadores. Dentro desse histórico de evolução, um nome bastante importante é esse aqui que surgiu em 1642. Então, percebam, já está mais próximo agora, tá? Que é a máquina chamada de Pascaline, tá? Ou também máquina de Pascal, chamada de La Pascaline. É a primeira calculadora mecânica que se tem registro na história. A ideia é muito parecida com a ideia do ábaco aqui, onde eu tenho um nível com as unidades, outro nível com as dezenas, outro nível com as centenas, outro nível com as milhares, eu posso ir aumentando isso, tá? Dezenas de milhares, centenas de milhares e por aí vai, tá? Onde aqui, só que isso aqui é tudo de forma mecânica, um funcionamento, tá? Então eu tenho aqui alguns rolos, são rolos mecânicos, perceba, eu tenho uma engrenagemzinha aqui trabalhando, ó, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, dezenas, unidade, dezena, centena, milhar e assim por diante para cada um desses rolos. E aí, conforme você vai movimentando, por exemplo, se eu quisesse fazer uma soma com o número 11, eu teria que girar 11 vezes aqui o valor, a rodinha das unidades.
A partir do momento que eu rodasse isso aqui 10 vezes, quer dizer que eu teria uma dezena. E ele automaticamente rodava uma vez a rodinha aqui da dezena, e assim por diante ele vai trabalhando. Tem aqui um vídeo, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele para vocês agora. Ah, tá indisponível. Depois vocês podem pesquisar no YouTube, por esse nome aqui mesmo, máquina de Pascal ou La Pascaline. Tem alguns vídeos no YouTube que mostram o funcionamento dela. Eles mostram até que fazendo cálculos, como que ela funcionava. É bem interessante de ver. Então, essa máquina, ela foi desenvolvida por esse cara aqui, Blaise Pascal, tá? Ele era filósofo e matemático. Isso aqui é uma outra coisa interessante também dentro da área da computação. Muitos dos nomes importantes aí no desenvolvimento da computação, os caras eram de formação nada a ver com a computação. Normalmente era filósofo, matemático, físico e por aí vai. Tá? Mas eles tiveram contribuições importantes aí no desenvolvimento da computação. Por que ele desenvolveu essa máquina? Ele queria ajudar o pai dele a calcular impostos. Tá? O pai dele era contador e ele precisava calcular os impostos. Essa máquina, ela só fazia somas e subtrações. E aí depois, como eu falei, vocês podem pesquisar no YouTube lá para dar uma olhada no funcionamento dela. Tá? Então essa foi uma das máquinas aí que surge com um nome importante dentro do histórico da computação. Agora a gente já pula lá para 1801, o tal do tear programável. Tear mexe com a questão de você fabricar tecidos e tal, tapetes e por aí vai. Tá? Mas aqui era a ideia de um tear programável. Basicamente, essa máquina aqui deu a origem ao que hoje é a programação de computadores. Ou seja, a possibilidade que a gente tem de pegar um computador, programar, criar sistemas e tal, surgiu a partir dessa máquina aqui. Tá? Ela foi criada por esse cara aqui, Joseph Tarará. Ele era um costureiro. E o que ele queria fazer? Ele queria cortar e costurar os tecidos de forma automática na empresa dele. Tá? Essa máquina, ela aceitava cartões perfurados, que também é o precursor lá da programação de computadores, tá? E esse cartão, o que ele tinha? O formato do tecido que ia ser cortado ou o formato daquilo que ia ser costurado, bordado nos tecidos. E aí, a máquina pegava esse cartão perfurado e ela cortava ou bordava o tecido de acordo com o que tinha ali naquele cartão perfurado. Eu quero ver se eu consigo mostrar aqui. Nessa também tem o vídeo do funcionamento. Deixa eu ver se tem aqui. Eu consigo abrir. Acho que vocês não vão ouvir o som, não sei. Ó, é a máquina. Então, eu tenho um tear aqui embaixo, ó, no comecinho, que dá para ver. Eu tenho os cartões perfurados entrando, ó, com alguns padrões e tal. A máquina vai fazendo a leitura desses cartões e aqui em cima ela vai costurando, cortando os tecidos de acordo com aquilo que ela vê ali nos cartões. Ó. Basicamente, a programação de computadores, pessoal, no início era assim também. Era uma pilha de cartões perfurados e o computador ia fazendo a leitura dos furinhos e tal. Cada furo representava alguma coisa. E aí era possível de fazer a programação dele. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, depois eu vou postar os slides lá, vocês podem ver com mais calma. Tem um brasileiro, que é esse segundo vídeo aqui, que ele tem uma máquina dessa até hoje funcionando, então fizeram uma entrevista com ele, ele mostra e tal, é bem interessante de ver isso. Tá? Então vocês podem ver lá também. Depois disso, nós pulamos aqui para 1890, onde surge a máquina de Olerite. Essa é uma outra máquina também que foi baseada naquele tear programável ali. Ela foi desenvolvida por esse cara, Hermann Hollerith, tá? Só que ela foi utilizada, o mesmo princípio de cartões perfurados e tal, só que para um propósito diferente. A ideia era utilizar no censo dos Estados Unidos em 1890. O censo é aquela questão que você percorre o país, por exemplo, para ver qual que é o número da população, quantas pessoas tem vivendo no país, e a mesma coisa que o IBGE faz aqui no Brasil. Que vai dizer, tal cidade tem tanto de população, tal cidade tem tanto, o que as pessoas têm em casa e tal, faz um censo bem grande. Então isso era feito nos Estados Unidos desde essa época, e o cara criou essa máquina para auxiliar. Por quê? A ideia é que as pessoas, ao invés de usar respostas à caneta, então normalmente nessa época lá, como que fazia? A pessoa recebia um formulário e ia preenchendo a caneta. Meu nome é tal, eu moro em tal cidade, eu tenho carro, tenho televisão, tenho não sei o que e tal. E aí
Aí, ao invés de fazer essa resposta por caneta, a pessoa recebia já um cartão, tá? Como se fosse aqueles cartões que não sei quem já fez concurso, vestibular e tal, se vocês já fizeram isso de teste. Normalmente, quando você tem o gabarito, você tem lá as bolinhas onde você coloca as suas respostas. Era mais ou menos essa ideia, tá? Então a pessoa já ia receber um cartão com as respostas lá pré-definidas, ela perfuraria o cartão na resposta que ela queria dar, tá? Aí o que tinha? O sexo dela, a idade, número de pessoas que viviam na casa, uma série de informações lá. E essa máquina de Eulerite, ela levou 1/3 do tempo para computar os dados, ou seja, para fazer a junção de tudo aquilo de dados que tinha, tá? Então, o censo anterior, então nos Estados Unidos era feito um censo a cada 10 anos. Então, em 1880, o pessoal levou 5 anos para fazer a coleta, então foi de 1880 até 1885, só para eles coletarem os dados. E aí levou mais ou menos 4 anos e meio aqui, ou seja, até 1889, para eles conseguirem saber o resultado daquele censo. Tá? Enquanto que, em 1890, com a máquina, utilizando essa máquina de Eulerite aqui, eles levaram 6 anos e meio total para fazer o censo. Ou seja, desde a coleta até a compilação de todos os dados. Porém, em 1890, os Estados Unidos já tinha 16 milhões de pessoas a mais do que em 1880, que foi o censo anterior que foi feito. Então, quer dizer, ela levou 3 anos a menos de tempo, com 16 milhões de pessoas a mais, para fazer todo o censo e computar ali todas as informações. Aqui é uma foto dessa máquina. Então, eu tenho mais ou menos a mesma ideia. Cada ponteiro desse é como se fosse uma informação, de sexo, de idade, e por aí vai. E aqui eu tenho o leitor do cartão perfurado, onde a pessoa pegava, aqui até tem um cartãozinho, ó, pegava o cartão com as respostas, botava em cima da máquina e puxava uma alavanca, e com base nos pontos onde eu tinha furado nesse cartão, ele ia fazer a contagem em alguns desses cilindros aqui, respectivos às respostas perfuradas lá do cartão. Então, quer dizer, você pega um cartão, baixa, pega outro cartão, baixa, e você vai fazendo toda a somatória ali das respostas. Então, essa foi a máquina ali de 1890. Isso aqui é uma das coisas que eu acho bem interessante. Ó. Essa máquina de Eulerite aqui, o cara que criou ela, que é aquele Hermann Eulerite, ele fundou uma companhia, depois que ele criou essa máquina, que ele chamou de Tabulation Machine Company, que em 1916 virou a que é hoje a IBM, que é um dos principais nomes aí na área da computação, que é conhecida aí como International Business Machine. Então percebam, essa máquina aqui gerou o que hoje é a IBM. Tá? Nessa época, então, até aqui 1890, 1900 e pouco, os computadores eram mecânicos, tá? Eles eram inadequados para resolver problemas grandes e tal. Normalmente eles eram utilizados em questões militares como logística, balística, criptografia e tal. Porém, a partir deles que começou a era, então, dos computadores eletrônicos. Essa era dos computadores eletrônicos, então, ela é dividida em 4 fases. Alguns livros já estão colocando uma 5ª fase aqui, tá? Que é de, se eu não me engano, 1990, 2000, ano 2000 para frente, tá? Mas a outra grande parte dos livros também usa a parte dos computadores como 4 fases só. Então tem a primeira fase de 1940 a 1955, depois 1955 a 65, depois de 65 a 80, e aí de 1980 até hoje. Então perceba, isso aqui é um salto muito grande, dá 41 anos aí se for ver. Tá? Então aí já tem alguns livros mais recentes que estão dividindo essa 4ª fase aqui em 4ª, 5ª, até uma 6ª fase. E a gente vai ver a ideia dos computadores de cada uma dessas fases, principalmente os principais nomes. Tá? Da primeira fase, um dos principais nomes que aparece é o ENIAC, tá? Electronic Numerical Integrator and Computer. Tá? É um computador também ainda utilizava muita coisa mecânica. Essa aqui é uma foto dele, eu já vou passar mais dados sobre ele ali. Ó. Ele entrou em funcionamento em 1946. Qual que era o objetivo dele? Calcular e computar as trajetórias das tropas durante a guerra. Tá? Como que as tropas iriam se movimentar durante a guerra. Porém, ele só ficou operacional e funcional depois da guerra. Tá? A ideia era utilizar na guerra, mas só ficou operacional depois. Ele tinha uma impressionante capacidade de 5.000 operações por segundo. Tá?
Pessoal, o teu celular hoje, ele faz muito mais do que isso aqui por segundo. Tá? Porém, esse computador do ENIAC, ele tinha 17.468 válvulas termiônicas. O que é essa válvula? Essa válvula é como se fosse uma lâmpada incandescente. Vou colocar aqui, válvula termiônica. Imagens. É isso aqui, ó. Ó, aqui tem um cara segurando uma válvula na mão. Então ele construiu uma válvula e tal. Então percebam, ela é como se fosse uma lâmpada incandescente grande e ela era utilizada como base ali no processamento desses computadores da época. Então você imagina, se a válvula tem o tamanho de uma lâmpada incandescente um pouquinho maior, esse computador tinha, vamos dizer, 17.500 válvulas. Você já consegue imaginar um pouquinho o tamanho que esse computador tinha. Qual que era o consumo de energia dele? 60 kilowatts de energia ele gastava por hora. Tá? Cara, isso aqui é uma quantidade absurda de energia por hora. Tá? Que gasta. O sistema operacional desse computador era através de cartões perfurados, mais ou menos aquela mesma ideia que eu mostrei nas máquinas anteriores, e ele era programado a partir de interruptores e fios. Cada interruptor representava um bit, 0 para desligado e 1 para ligado. Então aqui, ó, percebam, tem uma mulher aqui no canto, tem um monte de interruptor aqui nesse canto, e uma galera de fio aqui nesse canto aqui. A programação desse computador, ou seja, as operações que você fosse fazer, tinha que trabalhar todos com esses interruptores, com esses fios aqui, mudando eles e tal. Então era um troço para programar que era um troço do capeta, era muito difícil fazer. Tá? E você precisava de várias pessoas para conseguir fazer isso. Depois disso, seguindo, surgiu outro computador, que é o Colossus, que era, o propósito dele, análise de criptografia. Ele já tinha 25 mil caracteres por segundo que ele conseguia analisar. Ou seja, quase como dizer que ele fazia 25 mil operações por segundo. Os nossos celulares hoje fazem muito mais que isso. Tá? Então esses são os dois principais nomes aí desses computadores da primeira fase. Quais que eram os problemas? Eles não tinham confiabilidade, tinham alto consumo de energia, aqueciam demais, por quê? Como eu falei, essa válvula ali, eu fechei aqui, essa válvula é como se fosse uma lâmpada incandescente, ela esquenta pra caramba. Agora você imagina um computador com 17 mil válvulas dessa, cada uma aquecendo como se fosse uma lâmpada incandescente. Então o troço ficava quente pra caçamba. Tá? E a programação era muito difícil, porque você tinha que trabalhar com o que é chamado de programação wire up, ou seja, movimentando fios e interruptores para fazer a programação desses computadores. Outra questão interessante que surgiu, que a gente utiliza até hoje, é o tal do termo bug. Ah, meu computador bugou, meu celular bugou, meu computador está bugado. Ele veio dessa época aqui, ó, 1945, e surgiu nesse IBM Mark II, que é um computador da IBM que utilizava válvula, tá? Uma mariposa, ela entrou nos contatos de uma das válvulas daquele computador e acabou gerando uma pane naquele computador. Porém, a mariposa, a tradução dela em inglês é bug, tá? E aí, quando eles descobriram um problema, o computador da época, todo o histórico do que acontecia naquele computador era feito por papel, caneta. Então, ó, tinha um determinado horário aqui, ó, 11 horas, o que foi feito? Ele startou uma fita lá e tal, fez um cheque. Às 15h45, o computador deu pau, os caras acharam a dita cuja da mariposa lá, eles grudaram ela nesse caderno de relatório daquele computador, tá? E daí escreveram aqui embaixo, ó, First Actual Case of Bug Being Found. Isso aqui traduzido é o primeiro caso de bug sendo encontrado. E aí esse termo perpetuou até hoje. Meu computador tá bugado. Por quê? Deu problema, aconteceu alguma coisa. E surgiu aqui, nessa época, esse termo bug, porque realmente o bug, a mariposa, entrou nos contatos lá e acabou estragando uma das válvulas que deu um problema nesse computador daí, que é o IBM Mark II. Tá? Isso, os computadores da primeira fase, então, tá? Os computadores da segunda fase, eles substituíram as válvulas pelos transistores, que é esse carinha aqui no canto, tá? Esses transistores já eram, na época, um sinônimo de confiabilidade, porque eles eram criados a partir do silício, que é o elemento mais abundante que a gente tem na Terra, tá? Então, todos os nossos processadores, chips de memória, todos eles são criados hoje com base no silício, tá? Então, tudo aquilo que a gente tem na computação, o silício é grande parte, tá? E esses transistores aqui, na época, então, eles tinham menor consumo de energia, porque é bem menor em tamanho. Tendo menor consumo de energia, eles já eram muito mais baratos que a válvula,
eles tinham maior durabilidade, porque eles já não esquentavam mais tanto, e eram bem menores em tamanho. Então, os computadores da segunda fase já começaram a diminuir em tamanho. Tá? E as principais mudanças que surgiram nesses computadores eram as programações de alto nível e de baixo nível. Tá? Programação em baixo nível, chamado de Assembly, que é uma linguagem bem próxima à linguagem que o computador utiliza. E na época, as programações aí de baixo nível e de alto nível, aliás, utilizando as linguagens Fortran e COBOL. Hoje vocês já utilizam linguagens mais atualizadas, mais novas e tal, para fazer programação. Mas a programação do jeito que vocês fazem e vão fazer já começou a surgir aqui nessa época. Tá? Alguns computadores da época aqui, o Tredic, 1954, foi o primeiro computador 100% transistorizado, ou seja, não tinha nenhuma válvula. Então percebam, já era aqui um painel já bem menor e tal, já começaram a diminuir de tamanho. Foi criado por essa empresa aqui, Bell Labs, que era da Força Aérea dos Estados Unidos. Outro computador da segunda fase, o IBM 7094. Foi o maior sucesso dos computadores da segunda fase, ele pesava 890 quilos, tá? Tendo em vista que aquele ENIAC que eu mostrei para vocês antes, ele pesava 30 toneladas. Ele utilizava um prédio para você conseguir armazenar todos os componentes daquele computador. Ele atingiu, na época, esse IBM aqui, 10 mil unidades vendidas, tá? Aqui tem umas fotos dele. Depois disso, o IBM 1401, percebam, ó, já é um computador já bem menor em relação ao que era antes, né? Já bem mais com design mais bonito, assim e tal. E também ocupava aí uma sala ainda grande, tá? Dessa segunda fase, os computadores, eles eram os principais deles, foram construídos para controlar usinas nucleares. Quem já assistiu os Simpsons, que é o desenho, aquele computador, aquele sistema lá que o Homer Simpson trabalha, é como se fosse um computador dessa segunda fase aqui. Todo esse painel aqui, ó, é como se fosse um computador dessa segunda fase que era utilizado para controlar usinas nucleares da época. E aí a gente pula para os computadores da terceira fase, tá? Que é a fase dos circuitos integrados. Nessa fase começaram a surgir os primeiros sistemas operacionais, a questão de multiprogramação e multitarefa, ou seja, um computador que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? Começaram a surgir a questão dos terminais de vídeo, e aí começaram a surgir as principais marcas que a gente tem hoje. O Unix, que é a base do Linux, a linguagem de programação C, a Apple começou a surgir nessa época aqui na terceira fase, e aí por aí por diante. E aqui nós temos uma foto aqui, ó, desses circuitos integrados. Alguns computadores dessa fase, IBM 360, tá? É uma família de mainframe, revolucionou a TI na época, tá? Foi um projeto aí que custou 5 bilhões de dólares para ser construído, e esses computadores aí faziam 2 milhões de operações por segundo. Utilizava aí o que a gente chama de sistema de 8 bits de endereçamento. Essa questão aqui, ó, o que é um bit e tal, a gente vai ver mais para frente aí, nas próximas aulas aí da nossa disciplina, tá? Na terceira fase também surgiu o primeiro, é aí que surgiu a Apple, o primeiro computador da Apple, chamado na época de Apple I, em 1976. Ele foi criado pelo Wozniak e pelo Steve Jobs, tá? Wozniak, ele era o principal sócio do Steve Jobs na época. Ele vendeu uma calculadora que ele tinha, uma HP 65, uma calculadora científica, custava $500 e ele investiu tudo que ele esses $500 nesse Apple I, tá? Esse Apple I foi o primeiro computador que criou uma placa de circuito completamente integrada, que daí depois deu início à questão do que a gente chama hoje de placa-mãe, ou a motherboard, né? Então, dentro dessa placa-mãe, tinham 60 microchips, 60 chips desse aqui, para fazer todo o controle dos componentes da placa. Ele foi considerado um dos primeiros computadores pessoais e ele era vendido na época por $666,66. Aí por que esse valor doido aqui? Porque esse cara, o Wozniak, ele gostava de dígitos repetitivos. Então ele botou lá 66666. Talvez o cara era meio do capeta, então botou tudo 666, tá? E o preço do Apple era vendido, do Apple I, desse computador, era vendido a $666,66. Certo? Em 2013, para vocês terem uma ideia, ainda existia um Apple I funcionando e ele foi leiloado e vendido por $661 mil. Tá? Esse computador, ele tinha a assinatura do Wozniak, ele tinha o manual de instruções ainda original e ele tinha uma carta comercial que era escrita pelo Steve Jobs, que era a apresentação desse computador. Aqui está uma foto dele. Ó. Então eu tenho aqui ó, a placa, como se fosse o motherboard lá, a placa de circuito integrado.
ele já tinha um teclado, já trazia a questão do monitor, tá? Então, assim, o precursor dos computadores do jeito que a gente tem hoje, os computadores de mesa, começou a surgir aqui com o Apple One. Em 1977, um ano depois, eles atualizaram o Apple One e já começaram a gerar um negócio aqui, ó. Mas com o design já... a Apple começou muito com essa coisa de design, assim, de trazer as coisas com um projeto bonito. Vejam, um processador de incríveis 1 MHz, 4 KB de memória RAM, a resolução de 24 por 40 pixels, tá? E aqui os preços. Com 4 KB de RAM, de memória RAM, ele custava $1.298, e com 48 KB de RAM, aqui está KM, mas é KB, ele custava $2.638. E aqui está uma foto do bichão. Então eu tenho monitor, os disquetes ali que eu usava na época, tenho o tecladinho e tal. Então começou a surgir aí. E aí depois disso, nós entramos no que é então os computadores da quarta fase, que é os computadores que a gente tem hoje. Nessa fase entrou o que a gente chama de integração em larga escala, SLI e VLSI. Tá? Basicamente, é caracterizada pela criação dos microprocessadores, que é basicamente os processadores que a gente tem hoje nos nossos computadores. Na época, os primeiros processadores que surgiram faziam aí 100 mil, aqui eu coloquei informações, mas 100 mil operações por segundo. Tá? E aí surgiram vários computadores aqui de nome na época. Primeiro, IBM PowerPC, lá em 1991. Talvez alguns de vocês não eram nem nascidos, possivelmente não eram nem nascidos nessa época aqui. Não eram, com toda certeza, 91 para cada 30 anos. Né? Então foi uma aliança entre IBM, Apple e Motorola, então eles criaram esse cara aqui, já dando a ideia dos computadores de mesa. 93 a 2006 começaram a surgir os processadores Pentium. Tá? O primeiro computador que eu tive tinha esse processador da Pentium aqui, que era os Pentium 286, 386, 486 e tal. Então eu tive ainda computador com esses processadores. Hoje em dia vocês nem devem ver isso mais, não devem conseguir encontrar. Começaram a surgir os notebooks também nessa época. Na época, quando começaram a surgir, foi aqui nessa 90 e pouco, até 2000 e pouquinho, eles começaram a surgir como objetos de luxo. Então, assim, se o cara tinha um notebook nessa época, pode contar que era uma pessoa rica pra caramba, porque não era barato para se ter um notebook desse. E no começo, eles eram muito caros e não tinha muita procura. Por quê? Tinha muita gente que falava na época, não, quem que vai precisar de um computador pessoal e quem que vai precisar carregar ele na mão, na bolsa? E vejam o que é hoje, né? A gente, além de notebook, você tem tablet, você tem smartwatch, você tem o teu celular no bolso. Então, o pessoal achava que não ia precisar, que não ia ter essa questão de computador pessoal móvel. E veja o que a gente tem hoje, né? Surgiu também lá em 2001 o iPod. Eu sou do tempo do iPod, que veio como sinônimo de dispositivo portátil e tal. Teve aí 275 milhões de unidades vendidas, que você podia escutar a tua musiquinha lá no bolso. Até então você só tinha Discman, onde você tinha que colocar o CD e tal. Então aqui começou a surgir a questão das músicas em MP3 e não sei o que você conseguia colocar no dispositivo. Em 2007 surgiu o primeiro iPhone, que é o iPhone 3G, que é esse cara aqui do lado, aí trazendo aquela ideia dos smartphones e tal. Agora nós já temos, sei lá, que versão que tá do iPhone hoje, acho que é 13 ou 14, não lembro. Tá? Então ele foi evoluindo para chegar no iPhone que a gente tem hoje. Em 2010 surgiu o iPad também, tá? Que é a primeira questão dos tablets lá que surgiram depois do iPad, daí veio vindo de todas as outras marcas. E hoje, o que a gente tem hoje nos nossos hardwares? Tá? Em relação a processadores, nós temos processadores aí dos mais tops possíveis. Então, por exemplo, aqui eu até coloquei Core i9 de 9ª geração, mas o Core i9 já está na 12ª geração. Tá? Hoje, o Core i9 é o processador mais top da Intel. Mesma coisa é os AMD Ryzen, que são os processadores da AMD. Nós temos aí os processadores mais top. Então, por exemplo, hoje, se eu for pegar um Core i9 de 12ª geração, eu tenho processadores lá que custam aí na casa de 5, 7 mil reais. Processadores com... Quer ver? Vamos pegar aqui só para ver quantos núcleos um processador desse tem. Vou pegar aqui na Kabum.
Ó, ele tem 16 núcleos de processamento e 24 threads, tá? Então é um processador aí que tem 40 núcleos de processamento, vamos dizer assim. E ele processa isso de 3.2 a 5.2 GHz. Pega lá os primeiros computadores que eu falei para vocês aqui, que tinham um processador de 1 MHz, tá? Hoje nós temos processadores que fazem 5, 7 mil vezes mais que isso, tá? E nem são tão caros assim. Eu estou falando aqui agora no processador Core 9, que é mais top. Tem o processador AMD Ryzen. Eu não sei quem já viu, mas tem aqui o Ryzen Threadripper, tá? Que são processadores, é o mais top que tem da AMD. Então, por exemplo, um processador Ryzen tem uma versão deles aqui, que eu tinha visto esses dias atrás, que custa quase 30 mil reais o processador. Deixa eu ver que alguém acho que mandou uma foto aqui. Professor, Ó, Oi, diga. esses AMD, esses Intel Xeon aí, não é para servidor? Isso, são para servidor. Uhum. Ah, tá. Tem ficado que é tão caro agora. Não, eu coloquei ali, mas é justamente isso. Ele é para servidor. Ô, Euler, você perguntou, essa Kabum é confiável? Sim, cara, ela é bem confiável. Eu comprei boa parte do meu PC que eu tenho. Eu comprei na Kabum, até vou tentar mostrar ele para vocês aqui, peraí. Vou ter que tirar o efeito aqui para ele mostrar, peraí. Peraí, só um pouquinho. Ó, vou tirar o efeito aqui, ó. Tá aqui o PCzinho. Então tem a plaquinha de vídeo ali. Então, assim, boa parte do PC que eu montei aqui, eu comprei várias peças na Kabum, placa-mãe, vídeo e tal. Então é um site bem tranquilo de comprar. Não tem. Não se preocupe que comprou lá é tranquilo. Se tem RGB é bom, é bem isso que fala, né, cara? RGB da FPS. Então, assim, ó, daí que nem foi falado ali, ó, esses processadores aqui, Xeon Platinum, o AMD EPIC, são processadores para servidor, tá? Aqui até tava aparecendo um EPIC, ó, pensa, um processador de 40 mil reais, só que, obviamente, é um processador para, ó, outro, 95 mil reais em um processador para servidor. Cara, é processador que deve ter uma capacidade absurda de processamento. Deixa eu ver aqui se ele fala. Ó. Não traz muita informação aqui. Especificações técnicas. Ó, 64 núcleos de processamento. Tá? Um processador comum, por exemplo, que nem o meu, aqui que eu uso no meu computador, ele tem 6 núcleos de processamento. Então o processador aqui tem 64. Aí por isso que você vai vendo que as coisas vão aumentando o preço, assim, tal. Então os processadores nossos hoje já tem uma capacidade absurda de processamento e você consegue comprar eles com um valor não tão caro. Por exemplo, o processador que eu tenho no meu computador aqui é um Ryzen R5 3600X. Tá? Não é dos mais novos, mas é um processador que hoje, se for para comprar novo, você consegue comprar ele aí na casa de 1.400. Tem algumas até em promoção aqui em algum lugar. Mas é um processador aí de 1.000 e poucos reais. Tem um detalhe, pessoal, que nós estamos em toda essa questão de pandemia, e isso fez subir demais os preços. Por quê? A pandemia acabou atrapalhando a questão da fabricação dos chips que são utilizados na fabricação de processador, de tudo. Tá? E aí isso acabou fazendo com que o preço aumentasse. Tá? Nós temos a questão também das placas-mãe, que começou a surgir ali naquele Apple One que eu mostrei para vocês. Ó. Isso aqui é o precursor da placa-mãe. Isso aqui para o que a gente tem hoje, nessa base aqui, ó, das placas-mãe gamer e tal, cheia de frescura. Você consegue colocar uma quantidade nojenta de memória e tal. Obviamente tem RGB, então você sabe que o negócio é bom, né? Brincadeira, mas assim, são placas-mãe, cara, que fazem muita coisa e conseguem te proporcionar um computador top. Nós temos as placas de vídeo, aqui eu coloquei na foto a RTX 2080. Nós temos hoje já a placa mais top do mercado, é a RTX 3090, que é a mais top da NVIDIA. Ela tanto é top que você percebe o valor dela. 30 mil, 38 mil reais, 25 mil. Um rig de mineração aqui com 6 3090, quase 200 mil reais. Então, assim,
ela é a placa mais top que se tem hoje. A capacidade de processamento dela, de vídeo, é muito grande, tá? Coisa que o pessoal nem imaginava há poucos anos atrás. Se pegar ali o Apple One, deixa eu pegar o ano dele, que ele surgiu aqui de novo, que eu já esqueci. Perdi. Mais para trás, hein? Ó, o Apple One lá em 1976. Você pegar da coisa de 30, 40 anos. Ou mesmo desses computadores aqui, ó, dos Pentium 386, 486, ó, de 2006 para cá, 15 anos. Cara, e você ter o salto que se tem de capacidade de processamento e tal. Então, essas placas de vídeo também, que daí já deram uma outra característica para os computadores, um poder de processamento gigantesco. Ó, quem tiver interesse em ver mais sobre as placas de vídeo, não sei quem conhece o Clube do Hardware, NVIDIA, acho que é tabela de comparação NVIDIA Clube do Hardware. Clube do Hardware é um site que tem a tabela comparativa aqui de todas as placas de vídeo da NVIDIA que foram criadas até o momento. Ó, o Euler, professor, quem compra essas placas só para minerar tem muito lucro? Cara, eu andei vendo os vídeos, falar bem a verdade, eu fui atrás uma época para ver. Cara, o lucro não é tão grande assim, não. O cara tem que ter muita coisa, vai ter que investir muita grana. Por exemplo, se você pegar o teu computador, uma placa de vídeo e botar lá para minerar, você não vai ter um lucro quase nada, cara. Como que os caras têm lucro? Eles compram uma gigantesca, uma quantidade de placa de vídeo, e aí bota para fazer mineração e tal. E aí o cara consegue ter um lucro lá e tal, mas o investimento eu acho que é muito grande pro lucro que tem. Se pá, vale a pena investir no... Cara, tem muita gente falando nesses jogos NFT aqui. Tem gente conseguindo ganhar dinheiro com eles e tal. É uma coisa interessante. Eu, pra falar bem a verdade, não gosto muito de mexer com essas coisas. Mas, assim, tem como ganhar dinheiro pela internet, cara. É só questão de estudo, pesquisa e tal. Eu tava falando aqui dos chips das placas de vídeo. Ó. Então, tem esse site aqui, Clube do Hardware. Ó, ele tem todos os chips da NVIDIA aqui, ó. Desde o Rifa 128, que é a primeira placa que surgiu, até a última mais top das galáxias aqui, ó. Olha o tamanho da tabela. Que é a RTX 3090. Então vamos pegar aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó. Essa aqui é a capacidade de transferência de informação que ela tem. A 3090. Ela transfere por segundo 935 GB de dado. Tá? Contra as primeiras lá que surgiram, ó, transferia 1.6 GB. Tá? Pensa, a placa top aqui transfere quase 1 tera por segundo, enquanto as primeiras lá, um mísero 1 GB. Vou ver a minha. Eu tenho uma placa aqui, uma 2060. Uma RTX 2060. Eu acho que é essa FE aqui, ó. Transfere 336 GB. Então já está bem abaixo do que transfere lá a placa da 3090. Então quem tiver interesse tem como dar uma olhada aqui na comparação delas, vai vendo as diferenças entre as placas bem antigas e as mais recentes agora, né? Tá? Daí nós temos aqui, até tem aqui o link, eu não lembrava que eu tinha colocado. Tem o link das placas da NVIDIA e das placas da AMD. Esses slides depois vão estar disponíveis para vocês lá, vocês podem copiar o link e dar uma olhadinha lá. Temos a questão das unidades de armazenamento também, que é principalmente hoje em dia, que se fala bastante, os SSDs, né? Então, hoje a gente já tem a possibilidade de encontrar para compra SSDs aí com 16 terabytes de capacidade, tá? Obviamente, custa caro, aí na média de 30 mil reais, um HD SSD com essa capacidade, tá? Mas tem, deixa eu pesquisar aqui só para ver, SSD 16 tera, só para ver quanto que custa. Já está um pouco mais barato, já deve ter diminuído o valor. R$ 6.800, R$ 8.600, 10 mil, tá? Um aqui de 15 tera por quase 30 mil reais, quase 25 mil reais, na verdade. Então, assim, você já consegue uma capacidade. Eu não sei quem já viu a diferença entre um HD SSD e um HD normal, mas é uma diferença absurda, tá? Então, você já consegue comprar com uma capacidade bem maior, por um preço mais acessível. Lógico, não um desse tamanho, mas você consegue comprar, por exemplo, um HD SSD de 1 terabyte por R$ 450, é um valor mais em conta. R$ 670, aqui, um HD de 1 tera. Esse aqui até tá barato, eu tô precisando de um HD, eu vou dar uma olhada. Mas assim, a gente consegue comprar com valores mais acessíveis, né?
Ó, memória RAM também é a mesma coisa, até coloquei esse produto aqui. Você consegue comprar memória RAM hoje em um pente só com 128 GB. Memória RAM 128 GB, são memórias mais voltadas para processador, mas você consegue, ó, aqui por exemplo, uma memória de 128 GB da Dell por R$ 8.700, tá? É uma memória específica para processador, mas pensa, 128 GB em um único pente de memória RAM, tá? Coisa que há poucos anos atrás nem se imaginaria que teria possibilidade de acontecer. Então, com base nisso, pessoal, a gente vê como o hardware veio evoluindo para chegar no nível que está hoje. Eu só mostrei um pouquinho para vocês ali. Eu, particularmente, gosto de ver essa parte, porque assim, é interessante da gente ver de onde surgiu as coisas. O João perguntou, professor, como que vê o encaixe da memória RAM para expandir? Cara, para ver a memória RAM, você vai ter que ver qual que é ou trocar, né? Você vai ter que ver qual que é a tua placa-mãe. A tua placa-mãe, o modelo dela, daí vai te dizer qual que é a placa, DDR3, DDR4 e tal. É difícil eu te dizer assim sem ver o computador. Então, isso também. Tem é um aplicativozinho, CPU usa ele e te diz. Tá? Você instala, baixa ele, instala, aí ele vai te dizer toda a configuração do teu computador, desde processador, memória, placa de vídeo e tal. Aí você tem uma noção lá de qual que é o tipo da tua memória RAM. Pessoal, mas essa que era a ideia que eu queria dar para vocês nessa aula de hoje. Um pouquinho dessa evolução, como eu falei, vou usar só essa parte, depois eu vou passar para vocês agora uma atividade para vocês fazerem, tá? Mas eu queria dar esse início. E a partir da aula que vem, da semana que vem, a gente vai começar a parte daí mais de entender ali realmente como que o computador funciona. Mas eu queria dar essa ideia de como que surgiu as coisas, de como que foi evoluindo, mesmo que seja uma ideia um pouco mais rápida, mas para vocês terem essa noção. Professor, você também trabalha com manutenção de computadores? Cara, eu faço isso para amigos normalmente. O pessoal sabe que eu mexo e tal. Aí normalmente tem um amigo que vem, você não desmonta meu note aí, troca tal coisa e tal. Aí para os amigos, assim, eu normalmente faço, mas eu não trabalho com isso, sabe? Eu faço porque gosto de mexer com essa parte, mas eu faço normalmente mais para amigos, pessoas conhecidas e tal. O Euler, é porque eu queria comprar um processador novo, mas não sei ninguém que sabe montar. Cara, quanto à montagem, isso aí a gente faz a montagem. Até seria interessante, por exemplo, vamos supor que você queira comprar um computador e tal, a gente programa uma aula prática para fazer um dia isso, sabe? Vai lá, monta, programa, faz configuração e tal. Isso a gente pode fazer. Eu também acho que ia ser legal se a gente conseguisse fazer isso. Por isso, assim, dependendo como a gente vai fazer lá com o lab da UTF, às vezes a gente consegue. Se não, eu vou levar esse meu PC aqui que eu mostrei para vocês, a gente desmonta, mostra para vocês todos os componentes ali e tal, e aí monta de novo, explico para vocês como montar, o que tem que cuidar, o que tem que fazer. A gente gasta uma tarde aí fácil brincando nisso, e eu acho que é interessante, é mais legal quando você consegue mexer com as coisas mais na prática, assim, né? Pessoal, mais alguma pergunta aí, alguma dúvida? Professor, quando normalmente você faz live? Cara, normalmente eu faço no período da noite, porque eu não sei quem, se vocês já me adicionaram ali no Facebook, Instagram, quem me adicionar vai ver, eu tenho uma nenezinha pequena agora, tenho uma filhinha, tá com 1 ano e 3 meses. Aí normalmente durante o dia, tanto eu quanto a minha esposa, a gente tá em função da nenê, sabe? Cuidando dela, ela tá andando já e corre de um lado, corre pro outro e tal, então eu não jogo muito durante o dia. Aí normalmente eu vou jogar lá por 9h30 da noite, porque daí depois a nenê já dormiu, a minha esposa também já tá indo dormir, e aí eu sento no computador e daí eu vou jogar alguma coisa, aí eu abro live, às vezes eu nem abro live, tô jogando sem live mesmo, tal. Mas normalmente é nesse horário. Pessoal, eu vou interromper